Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o João Eugênio e hoje nós estamos no encerramento da primeira edição da temporada internacional de Gastronomia e Alimentação de Belo Horizonte. Um mês que ficou marcado por atividades que harmonizaram gastronomia, alimentação, circuitos, produção e economia local, patrimônio, agricultura urbana e inclusão social. E essa temporada termina com uma celebração. Belo Horizonte completou 2 anos que entrou para uma distinta rede de cooperação internacional, a Rede de Cidades Criativas da Unesco. Em 30 de outubro de 2019, depois de um longo processo de criação coletiva, Belo Horizonte foi designada como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. Um processo que possui várias mãos, um reconhecimento à criatividade e ao talento das nossas cozinhas, da cadeia produtiva envolvida, dos serviços correlatos da indústria criativa e das boas práticas adotadas pelo município, ou seja, as políticas públicas relacionadas à gastronomia. Nossos ingredientes e modos de fazer únicos, nossa variedade de pratos de estabelecimentos vem evoluindo desde a época em que a Fazenda do Cercado comercializava produtos de alimentação no século XVIII, na área que mais tarde receberia a capital mineira. Hoje, BH e seu DNA gastronômico firmaram-se como exemplo diante do mundo. Afinal, aqui gastronomia é tradição e paixão. Hoje estamos direto do Teatro de Bolso do SESI Minas, um teatro que é um dos centros culturais de Belo Horizonte, né? Nesse local são desenvolvidas atividades de todos os campos criativos contemplados pela Unesco através da Escola de Cultura, que é uma parceria entre o SESI e o Senai. Então, vamos conhecer um pouco dessa história e da diversidade da gastronomia de Belo Horizonte. E para me ajudar, hoje eu estou com um time maravilhoso. Sou Márcia Nunes, do Dona Lucinha, sou historiadora e coautora de História da Arte da Cozinha Mineira. E acho que o título que Belo Horizonte ganha de Cidade Criativa em Gastronomia tem uma relação muito íntima com a formação da nossa cozinha, que também foi muito criativa. A questão alimentar dos mineiros se colocou na ordem do dia, então é um título que nos honra muito e tem fina conexão com a formação da nossa matriz cultural, da nossa matriz alimentar. Meu nome é Tainá Moura, tenho 25 anos, sou chefe de cozinha do AA Wine Experience, onde atuo com uma cozinha contemporânea, criativa, valorizando sempre os nossos ingredientes mineiros e regionais. Olá, eu sou o Flávio Trombino, sou cozinheiro e empreendedor e sou segunda geração à frente do restaurante Chapuri. Restaurante esse que está estabelecido em Belo Horizonte há 34 anos. E eu carrego esse legado de difundir e fomentar a nossa cultura alimentar, através do nosso cardápio, dos nossos pratos. E eu convido a vocês todos a visitar Belo Horizonte, Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. Olá pessoal, eu sou Henrique Gilberto, tenho 34 anos, natural de Belo Horizonte e passei a metade da minha vida na cozinha. Sou chefe da Cozinha Tupis e do Forno da Saudade. Fui convidado para falar de Belo Horizonte e dessa cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Obrigado, gente, pela presença. Valeu demais. Obrigada, foi um prazer participar. Eu agradeço, um prazer estar aqui. Uma grande honra, né? Ser escolhido num universo com tantos protagonistas, realmente é um prazer. Obrigada por estar junto com vocês, falar sobre esse tema que a gente ama tanto, né? Numa prosa tão gostosa. Legal demais. Gente, a gente preparou alguns depoimentos com algumas pessoas de diversas áreas que participam um pouquinho desse nosso título de Cidade Criativa da Gastronomia. Vamos conferir o primeiro depoimento? Meu nome é Ricardo Campos Vasconcelos, atuo como presidente do Mercado Central de Belo Horizonte. A relação do mercado, o mercado foi o primeiro centro de abastecimento da capital mineira, tá? Em 1929, e ele começou a participar nas casas com a gastronomia, com o abastecimento, e de lá para cá ele tem se mantido e fortalecido como o grande celeiro da gastronomia mineira. Bom, Belo Horizonte, ela tem uma quantidade significativa de escolas de gastronomia, tá? Nós não temos mar, mas nós temos bar. E a própria gastronomia mineira, seja nas fazendas, no interior, o mineiro faz a sua sala de visitas a cozinha. Então, de lá saem os segredos, os sabores e toda a criatividade da culinária mineira. Eu sempre digo que nas Minas Gerais, os nossos minerais foram muito importantes durante a colonização. Mas nós temos também o ouro de Minas, e ele é redondinho,
tá? O ouro que passa do nosso branco ao amarelo amanteigado é o nosso queijo. E eu vou mandar para vocês aí no palco uma amostra, uma pepita do nosso ouro de Minas. Realmente é nosso ouro, né? E o depoimento do Ricardo, acho que sintetiza muito bem o Mercado Central, o que ele significa para Belo Horizonte, para o Belo Horizontino. Podemos dizer que o Mercado Central é o Louvre de Belo Horizonte, né? O ponto turístico mais visitado. E realmente, como Guimarães Rosa sempre falou, né? Minas é muitas. E essas muitas minas se encontram no Mercado Central. E nós, cozinheiros, então, né, Marcinha, a gente fica... Aqui em Belo Horizonte, a gente costuma dizer, a gente fica igual pinto no lixo, né? Ô, Flavinho, olha só. Quando eu vou criar algum prato, o meu lugar é o Mercado Central. Ali que eu provo um queijo diferente, um doce, e eu consigo criar um prato, né? É o nosso lugar, aquele cheiro daquele lugar maravilhoso, né, gente? Vamos lá. Até lá no ar, né? Você estava me contando que nos pratos de gastronomia internacional você bota uma pitadinha... Sempre tem que ter um toque nosso, né, mineiro. Então, o queijo, por exemplo, antigamente, para fazer um bom risoto, você tinha que ter um bom parmesão. Hoje, parmesão italiano, né, aquela coisa assim. Mas hoje a gente tem muito queijo mineiro que agrega muito sabor nos nossos pratos. E é nossa casa, né? Então, as pessoas vão, comem o prato e falam, nossa, aqui tem um toque mineiro. E é isso que a gente tem que buscar sempre, né? É isso aí. E Marcinha, você? Eu sou da terra do queijo, né? Eu nasci no Cerro, uma das regiões, né, que ilustram assim, a grandeza da nossa tradição queijeira, né? Então, queijo para nós é essencial. Eu convivo com queijo desde o momento que eu vivi em fazenda, essa experiência de ter o quarto de queijo ao lado, buscar o queijo e levar para a mesa. Então, é uma relação de afeto, de dependência, assim, com relação ao paladar. Não sei viver sem queijo. Inclusive, nós, mineiros, temos esse elo, assim, com o queijo, que eu estava me lembrando agora de uma expressão que, às vezes, você vai dar um simples tchau e fala um beijo, um abraço e um pedaço de queijo. Verdade. Não tem? Verdade. Delícia. O queijo E a gente costuma dizer também lá na cozinha que só o queijo cura. E realmente ele muda a tônica de uma conversa. E acho que Minas Gerais é uma terra de viajantes, né? É uma terra que foi formada por viajantes, por mochileiros, né? Os maneirantes e toda a história dos caminhos das minas. E eu acho que o Mercado Central ele sintetiza isso muito bem. Um pouco de cada parte do estado está ali representada em alguma banca, né? Seja na banca do tio, que traz as frutas exóticas, seja nos queijos, que vêm de todas as partes de Minas, enfim, sejam das frutas, que vêm de todos os cantos também desse estado. Belo Horizonte sintetiza isso, né? E o Mercado Central é o símbolo dessa mistura cosmopolita dentro de um país, Minas Gerais, né? A gente tem um tamanho de país, a gente tem um bioma, uma mistura de biomas e climas diferentes em um estado só. E eu acho que Belo Horizonte tem um pouco de tudo isso e o Mercado Central simboliza. A gente costuma dizer também que Belo Horizonte é um ovo, todo mundo se conhece. É verdade. Mas, na verdade, eu falo que é grande demais, a gente é que proseia muito. Porque todo canto daquele Mercado Central, nós estamos batendo um papo com alguém, conversando, puxando um assunto, seja Atlético, Cruzeiro, seja... se vai chover ou não vai chover, nós estamos sempre tomando um cafezinho, comendo um queijinho e conversando sobre isso, né? Não é falar dessa diversidade do mercado, mas uma coisa legal do mercado, que a gente associa, pensa sempre assim no que você vai ter lá como ingrediente, mas também para nós, os utensílios, né? É lá claro. Que a gente busca o tacho, o artesanato. a panela de pedra, a panela de ferro, nossos utensílios que são tão caros à nossa cozinha, estão ali. Então ali você tem encontro de pessoas e esse entrosamento, mas você tem um da sua mão. Esse é o Mercado Central, né, gente? Agora, sabe uma coisa que me fascina muito? Eu tenho certeza que fascina muito o visitante, o que você falou da prosa, né? Que cada cantinho tem uma prosa. E essa interlocução, esse diálogo, ele é muito democrático, né? Eu acho que só acontece parecido com a praia. Onde as pessoas de qualquer classe, cor, credo, religião,
se comunicam ali, ainda mais no momento que a gente vive, tão numa bolha por conta da internet, da modernidade, ali no mercado central não tem essa distinção, né? Todo mundo é igual. É a maior rede social da cidade. Pois é. Isso há quantos anos, né? Porque assim, meu avô frequentava o Mercado Central. Eu lembro, eu criança, quantos sábados eu já passei no Mercado Central com meu avô. E era exatamente isso que você disse. A gente tinha que ir pingando de lugar em lugar, porque meu avô tinha que cumprimentar várias pessoas. Vou passar ali no fulano de tal para tomar uma cerveja com ele, para bater um papo. Agora, comigo acontece o contrário do que com você. Eu acho, ali é um labirinto. Continua a ser um labirinto para mim. Por mais intimidade que eu tenho a tendência a me perder ali. É delicioso você ver. Impressionante. Tem ingredientes que são exclusivos, né? Que a gente vai procurar um ingrediente que você só acha no Mercado Central. Você pode rodar Belo Horizonte inteiro, mas que você não acha. No Mercado Central, a gente encontra. Legal demais. É delicioso. Vamos assistir o próximo depoimento? O que será que vem por aí? Bom, Belo Horizonte entendeu que gastronomia ele vai muito além só do que a comida. E foi a primeira cidade, a primeira capital a reconhecer que cachaça é gastronomia, sim. Que nós precisamos de todas as inspirações que Belo Horizonte tem, como eu falei, dentro da nossa tradição, né, trazendo isso para uma modernidade, trazendo isso para o mundo contemporâneo, trazendo essa inovação de sabores, de aroma, de olhares. Nós somos, Belo Horizonte é uma cidade de jardim que nos inspira toda essa gastronomia a cada dia. Bom, gente, e agora que eu já falei um pouquinho o que é que me inspira toda nessa cidade, eu resolvi enviar agora de presente para vocês um pouco dos sabores que eu faço e que eu me inspiro novamente por Belo Horizonte, essa cidade tão incrível. Eu estou mandando um drink comestível, mixologia molecular, que foi criado exclusivamente para Belo Horizonte. Então eu quero que vocês me contem qual é o sabor, qual é a sensação. Afinal, gastronomia também se bebe. Lindíssimo isso aqui, né, gente? Dá até dó de comer. É uma explosão de sabores, né? E uma coisa que é legal, que ela falou, que antigamente, quando a gente ia criar um prato, a gente sempre conversava com o sommelier para harmonizar. Hoje eu faço muito essa pegada com o barman. Então, quando eu vou criar um prato, por exemplo, eu fiz uma releitura de um mini pastelzinho. Falei com ele, vamos fazer um drink de cachaça? Que vai ser a cara de Minas, de Belo Horizonte, né? Que as pessoas vão na feira hippie, comem as coisas e remetem a isso. Então, sempre quando a gente cria um prato, a gente busca fazer isso. E essa linkada junto com o barman, cachaça, Minas Gerais, Belo Horizonte, é muito legal. Eu adoro fazer isso. A cachaça faz parte mesmo da nossa... Assim como o queijo, a cachaça é fundamental no nosso modo, na nossa visão de mundo, nas nossas nos experiências, preparos, nos nossos temperos, hábitos. né, também. E a cachaça, ela na gastronomia, ela tem um uso ancestral desde a formação da nossa cozinha e agora muito ressaltada com essa valorização que a gente está tendo aqui, hoje com uma possibilidade tão moderna de se usar a cachaça, né? Mas ela é usada ancestralmente na nossa cozinha, inclusive com hábitos de fazer limpeza, de tirar as mágoas da carne, uma tradição muito antiga no preparo dos nossos pratos. Então, essa tradição se renova, né? Ela existe, ela conversa com o tempo, se renova e está presente de modo assim criativo, né? Mas o mineiro ele é tão tradicionalista que chega a ser a criatividade do mineiro chega a ser atemporal, porque a gente sempre está consumindo localmente, né? E essa é uma pauta muito atual. A gente vê o mundo inteiro pensando cada vez mais localmente, pensando globalmente, mas consumindo localmente. Isso é uma síntese do mineiro. O mineiro já é locavorista, né? Ele já consome localmente e a gente vê isso não só na cachaça, mas, enfim, em todos os produtos que nos cercam, principalmente pela diversidade de produtos que a gente tem em Minas Gerais. Então, a gente vê essa tradição também na cachaça que abençoa a entrada da refeição, né? É a benção antes de começar, né? Então, vai comer um torresminho, toma uma pinga antes, né? Vamos beber uma pinga antes e vamos começar a comer. Então, eu acho que é legal a gente conseguir sempre se basear nessas tradições que a gente tem, porque isso nos identifica como uma cultura específica, né? A maneira como a gente se alimenta diz muito como a maneira como a gente vive. Então, essa troca entre a tradição e o presente é exatamente o que nos forma
culturalmente como cozinheiros que envolvem toda uma região. É onde cultura e gastronomia se fazem sua interseção máxima, né? Esse conceito de tradição, eu penso muito sobre isso, porque tradição também se cria, né? Tradição não é né? Não é uma coisa estagnada, a tradição se faz, né? E Belo Horizonte é a maior representação, a confirmação dessa criação renovada, né? Porque é uma cidade moderna, uma cidade de 100 e poucos anos, plena de tradição, né? É isso aí. Vamos ver mais um depoimento? E eu tô doido para saber qual que vai ser o presentinho que a gente vai receber. Meu nome é Eduardo Maia, eu sou um gastrônomo, sou uma pessoa que trabalho, estudo e vivo a gastronomia. Faço isso há mais de 20 anos. Belo Horizonte recebeu esse saboroso título pela Unesco por um único motivo. Apenas um motivo. Sabe por quê? Porque ela merece. Ela sempre mereceu esse título e agora veio. Mas por que veio? Porque Belo Horizonte é o resumo de toda a nossa gastronomia mineira. É o resumo do norte de Minas, do sul de Minas, do Triângulo, da Zona da Mata, dos nossos 3 biomas. Belo Horizonte é tudo. Eu acho que eu tenho uma pequena participação nesse título e tenho muito orgulho de ter tido. Comecei há 20 e poucos anos fazendo um programa na rádio, falando sobre gastronomia, falando sobre mineiridade. Depois eu criei o Comida de Boteco. Comida de Boteco foi falado em todo o mundo, né? Quando você fazia o Comida de Boteco em Manaus, era sempre assim, o Comida de Boteco, um evento que nasceu em Belo Horizonte, ou qualquer revista de bordo, aparecia no mundo inteiro Belo Horizonte por causa do Comida de Boteco. Deixei o Comida de Boteco, agora estou com um projeto Aproxima, que está fantástico também, está trazendo para Belo Horizonte exatamente o que eu falei ali atrás, trazendo o que nós temos de melhor no nosso estado e mostrando para os belo-horizontinos. Então vou mandar aí para vocês um baru, que além de tudo eu tenho algumas pizzarias e nós temos um pesto de baru, um baru do Cerrado, que vem lá de Montes Claros para mim. Ó, segura esse baru aí. O que vocês fazem com isso? Lá no Chapuri tem um pé de moleque, né, de castanha de baru. Isso aqui é uma preciosidade, né? O baru é uma fonte de renda de várias famílias do Cerrado e ela, por ser ter muito óleo, ela é termogênica, então ela inclusive é conhecida como Viagra do sertão, né? É afrodisíaca. E é uma castanha muito rica, nutricionalmente falando, e muito saborosa, né? Se assemelha ao amendoim e eu adoro. Ô Flavinho, sabe o que é legal? A gente consegue utilizar ela em várias receitas. Doces, salgados, né? Como entrada para você petiscar. É versátil, então ela é né? muito saborosa. Eu particularmente gosto muito. Eu acho que o legal da descoberta recente até da utilização do baru na gastronomia faz a gente refletir o tanto que há ainda para se descobrir, né? O baru recentemente é usado por muitos de nós cozinheiros, mas no Brasil afora é muito pouco conhecido ainda. E isso nos deixa a entender que há muito para se descobrir do potencial desse ingrediente, mas o tanto de ingrediente que ainda há de ser descoberto, abre aspas, descoberto, porque com certeza muita gente já conhece, mas o quanto há para se divulgar a diversidade de produtos que a gente tem nessa grande terra Minas Gerais, né? A gente estava pensando aqui quando só fala, a gente é um estado de riquezas minerais, né? Nosso território, do nosso território, né? Isso é uma preciosidade, sem né? dúvida. E agora com esse título, né, de Cidade Criativa da Gastronomia, a gente ainda tem um apoio internacional para ajudar a divulgar nossa cidade, a divulgar nossas riquezas, nossos ingredientes, os nossos cozinheiros. Vamos ver mais um depoimento? Vamos. Oi, eu sou o Daniel Zago, sou produtor de eventos. E a gastronomia mineira na minha vida, ela é a minha vida. Eu gosto de brincar que a parte boa de morar em Belo Horizonte é que a gente pode comer comida mineira o dia inteiro, todos os dias. Porque daqui, é o nosso modo de viver realmente.
Belo Horizonte recebeu esse título porque Belo Horizonte é a capital de um estado que eu gosto de falar que é a França do Brasil. A gente tem a culinária, a gente tem os queijos, a gente tem a cachaça, hoje em dia a gente tem as cervejas artesanais e ainda no novo segmento a gente tem agora os destilados, a gente tem gin, a gente tem bebidas prontas para beber. Então essa inquietude e essa característica única da cozinha mineira que faz Belo Horizonte ser a cidade mais criativa da gastronomia desde sempre. Os eventos, a gente ajuda na obtenção desse selo de duas formas. Não só a gente traz pessoas sempre para BH, a gente movimenta o público mineiro. A gente, hoje em dia, tem uma preocupação de, nos eventos, trazer os restaurantes locais, de colocar a comida, inserir a culinária mineira e os chefes mineiros dentro dos eventos. A gente sabe, antigamente a gente trabalhava com grandes cadeias, com coisas, sei lá, fornecedores que não tinham nome. Hoje em dia a gente inseriu a gastronomia mineira dentro da lógica do sistema. A gente monta praça de alimentação, então a gente faz isso estar sempre vivo e oferecer essa experiência. Às vezes, pessoas que nunca conseguiram ir num restaurante ou comer a comida de um chefe, ela encontra esse chefe na praça de alimentação do evento. Belo Horizonte eu considero como o coração, né, de um estado imenso como é Minas, e a maioria de todos nós tem um pezinho no interior. Então, essa necessidade de celebrações, de eventos, de encontros, é muito orgânico em nós, né? Então, a cidade pulsa, necessita, e a gente valoriza muito as feiras de rua, as festas, os eventos, as feiras. É festa para tudo. A pandemia cortou um pouco isso, mas a gente está... né? Em estado ávido, a palavra é ávidos. Para retornar, né, o presencial, né? E os eventos, eles se fazem muito necessários para uma troca de conhecimento, né? Porque a gente recebe produtores de fora, a gente recebe chefes de cozinha de fora, e é um momento que a gente consegue ter esse intercâmbio cultural que para o nosso crescimento é muito importante. E eu não tenho a menor dúvida que essa tradição de eventos gastronômicos que a cidade tem nos colaborou muito para a gente estar aqui hoje fazendo essa celebração. É verdade. Eu comecei com eventos, né? Então, assim, eu trabalhava ali no Estádio Mineirão, que é o berço nosso, né, de Belo Horizonte, e as pessoas iam ali em busca de evento, de assistir um jogo. Então, meu desafio era o quê? Trazer uma experiência gastronômica para as pessoas. Quando eu montava um menu, um cardápio, eu queria isso. Acrescentar um molho de jabuticaba, um risoto de canjiquinha, coisas nossas, para trazer essa experiência. Aí eu fui lá em Belo Horizonte, no Mineirão, assistir um jogo ou num show internacional, mas eu comi um prato mineiro maravilhoso. Então, assim, é isso que eu busco sempre. Eu acho que a nossa pegada, né, de chefe, em todos os lugares, em eventos, em restaurante, é o que a gente quer exaltar sempre, é a nossa gastronomia belo-horizontina, mineira, né, gente? Já deu para entender que nós, mineiros e belo-horizontinos, pensamos em evento, evento para nós é comida. Comida e bebida, né? E qual estádio do mundo que tem tropeiro, né? Não tem. Mas então, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que até a autoestima do Belo Horizontino, ela tem se desenvolvido. Porque a gente vê o carnaval, na minha geração de jovens, de adolescente, não existia carnaval em Belo Horizonte. Hoje em dia nós temos o terceiro carnaval do Brasil, em tamanho, em proporção, né? Isso mostra muito como que o empreendedorismo criativo, a nova cena de empreendedores que às vezes saíram de Belo Horizonte e voltaram para poder agregar muito da cidade, trouxeram não só o carnaval, mas a gente tem o Festival Cura de Arte, né, que é de arte urbana, né, um festival de arte urbana. A gente tem a virada cultural que veio para Belo Horizonte. Uma série de iniciativas que mostram que Belo Horizonte está desenvolvendo uma nova cena de pessoas que são rompedoras, que elas estão realmente trazendo em todas as áreas inovações, né? Belo Horizonte está trazendo inovações na maioria dos setores. E isso se deve muito aos eventos que a gente começou a sediar, né? Os interesses econômicos na cidade começaram a aumentar. Porque o Belo Horizontino começou a sair mais de casa, a mostrar quem é, né? Não ficou mais com aquela síndrome de que São Paulo, ou Rio ou outras capitais são maiores ou melhores do que Belo Horizonte. Belo Horizonte começou a mostrar a sua cara em todos os aspectos. E é muito legal ter
a gastronomia como o escudo de frente disso, né? O escudo de defesa de toda essa cultura que nos resgata. E nessa história também tem a revitalização do Mercado Novo, né? Que é o mais novo centro de gastronomia, de cultura, de arte, de vida belo-horizontina, né? Disso aí a gente pode falar bem. Quando a gente foi para lá, né? Levamos a Tupis e a Viela para lá, foi um momento muito legal, porque a gente pegou um mercado que estava abandonado há mais de 40 anos, e já tinha sofrido 2 incêndios, que tinham pessoas morando lá. Quando a gente chegou, meu pai mesmo falou, cara, você tá doido, você vai abrir um negócio aqui. Tinha gente morando aqui até ontem, tinha tráfico de drogas aqui, tinha coisas acontecendo, e a gente entendeu que a riqueza estava aí, de algo que não poderia ter sido esquecido. E eu acho que não só o Mercado Novo, mas as iniciativas de redescobrimento da cidade são muito importantes, porque o vetor construtivo da cidade, ele não está para Belo Horizonte, ele já está para Nova Lima, que não é Belo Horizonte. Então, é muito legal olhar para a história que a gente tem no entorno do contorno, né, no entorno da contorno, e mostrar todas as histórias que já foram vividas ali. E ocupar os espaços públicos, né, Henrique? Porque se a sociedade, se nós não ocuparmos, é o que você falou, vai ocupar o tráfico, outras coisas. Então, acho que esse movimento é um case não só em Belo Horizonte, acho que no mundo inteiro é uma tendência essa revitalização de espaços públicos e espaços centrais, né, urbanos, bem centrais, né? E gera oportunidade e socializa, né? Você vai, então são caldeirões culturais e de possibilidades de sobrevivência, de oportunidades que têm que ser exploradas realmente, né? Bom, Flavinha, então, sobre essa questão da ocupação da cidade, é exatamente algo que a gente precisa fazer por defender a nossa cidade, né? O caso do mercado, o mercado ficou abandonado há 40 anos por uma escolha política, né? Ele foi construído para ser o mercado central e, por uma decisão política na época, os associados do mercado central resolveram fazer no próprio ponto. Então, acho que é sobre isso, é acreditar no que a gente tem na cidade e como a gente acreditou no Mercado Novo. Por falar em Mercado Novo, né, o chefe Simval Espírito Santo está lá no Mercado Novo com uma turma especial. Ele vai preparar uma receita. Quem está aí com você, Simval? Olá, meu nome é Simval, eu estou aqui direto do Mercado Novo, um espaço que evoca essa nova gastronomia de Belo Horizonte para a gente comemorar os 2 anos do título de Belo Horizonte, cidade criativa da gastronomia. E nada melhor para a gente comemorar esse título incrível como reunir um time de pessoas que tem tudo a ver com a nossa cidade e em torno de uma mesa com comidinhas super gostosas que eu vou preparar para eles aqui. A gente começa com a horizontina. Tudo bem, gata? Tudo bem, tá tímida. Tá tímida? Mentira. Isso não é muito mineiro, não é muito horizontina. A história do come quieto? Dá 5 minutos. 5 minutinhos. Você tá bonita? Ah, não tô não. Mas tô curiosa aqui pra conhecer seu fango. Vamos lá. Isabela Lapa, do Coisas de Mineiro. Tô muito feliz de estar aqui, né? Primeiro porque eu já sou sua fã. Segundo porque esse lugar tem tudo a ver com BH mesmo. E tem uma coisa mais incrível, que eu acho que a gente recupera, você falou uma nova gastronomia, que recupera a nossa essência gastronômica. Então é uma nova, mas com uma nostalgia, com uma coisa muito importante, né? Então acho que esse lugar hoje é central para a cidade. E que eu acho que tem muito a ver com a cidade de Belo Horizonte, né? Sim. A gente é um povo muito tradicional, mas também que cria muita coisa, né? Não é à toa que é a cidade criativa da gastronomia. Com certeza, isso aí. Rossini. Rossini, prazer estar aqui. Tava passando na rua, me puseram o microfone e falaram, vamos almoçar ali. Aí eu cheguei aqui. Maravilhoso. Você topou? Eu topei, tô aqui. Prazer. De PF, a alta gastronomia vai de tudo. BH é assim, né? Se tiver comida. Colhedor tem comida. Chamou, vou fazer desfeita pra quê, né? Não é? Levar uma multa, né? Tem que tomar pelo menos um cafezinho, um copo d'água. Vamos ver o que Se bobear, vai um queijinho. Pode, tudo que estiver aí, pode trazer pra gente aqui. Né? Tá. Rodolfo. Gente, prazer estar aqui, muito feliz de poder compartilhar essa mesa junto com você, Simval, pessoas maravilhosas como a Bela, que sou fã dela, a minha horizontina, meu querido amigo que estou conhecendo agora, e é isso mesmo, compartilhar esse momento de cultura, gastronomia e história, que a gastronomia é isso, é história também, não é somente a parte criativa, tem a criativa e tem a história, isso é muito bacana. Poder estar em um lugar desses, para mim, é importante, muito satisfatório. Você já conhecia aqui o Mercado Novo? Demais. Eu vim nos 3 últimos domingos só. É? 3 últimos. Eu acho que é muito legal, né? Essa história de ter um espaço
A gente pode medir um pouquinho as palavras assim, ocupação, revitalização, mas eu acho que de qualquer maneira, assim como a cidade que trouxe de volta um novo carnaval, né? A gente ocupar um lugar que está aqui há muito tempo, né? Que foi pensado para ser, sei lá, um apoio do mercado central, uma central de abastecimento para a cidade, que durante muito tempo teve um papel super importante, a história das gráficas, as lojas que estão lá embaixo. Santinhos, né? Santinhos, convite de casamento. De embalagem. Embalagem, uniforme. E que há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos, reuniu essa... Eu gosto, não sei se entra muito nessa história de idade, mas de pensar num pensamento jovem dessa gastronomia nossa, né? Sim. Porque a gente via essas iniciativas assim, pulverizadas pela cidade e que, de repente, foram reunidas aqui com essa mesma lógica de um mercado, né? Lugares muito especializados, numa única coisa, assim como é no Mercado Central, e que a gente vê as pessoas transitando, fruindo o espaço por meio da comida, por meio da gastronomia. E é isso que esse título representa, né? Gente, se vocês deixarem, eu vou ficar falando só eu. Pode começar aí. Eu acho, você falando, eu lembrei de uma coisa. Eu acho incrível quem vê a pessoa vindo aqui pela primeira vez agora. O meu marido não tinha vindo aqui ainda. Ele veio tem uns 2 meses. Ele chegou em casa... Que isso? Você viu o Mercado Novo? Nossa, ele falou que ele ficou desorientado. Ele andava para um lado, para o outro, queria ir num bar, queria ir no outro, num restaurante. Que coisa maravilhosa, tá diferente, tá muito estiloso e tal. Essa reação é muito gostosa de ver. E é engraçado, por exemplo, quando eu falei com minha mãe que eu e as minhas sócias, a gente ia abrir uma loja aqui, ela falou, meu filho... Como assim? Tipo, meio que não deu certo na vida, sabe? Umas coisas assim. Eu falei, não, mãe, deixa eu te explicar. E quando ela veio, ficou encantada, nessa coisa de mãe mineira mesmo, né? E sabe o que eu acho legal? Eu acho muito legal porque eu penso assim, o papel da gastronomia é ser para todos, né? É ser democrática. E quando a gente tem um espaço desse no centro, a gente traz pessoas que nunca viriam ao centro para o centro. Exatamente. E aí a gastronomia exerce um outro papel, de fazer com que a pessoa conheça a cidade e talvez espaços da cidade que ela não iria. E eu acho que isso é muito importante para a gente exercer a nossa cidadania, né? Conhecer lugares diferentes, valorizar a nossa cidade como um todo. Então eu conheço pessoas, por exemplo, que nunca viriam perto da Praça Raul Soares. E aí elas vieram. E aí com isso elas mudaram o olhar para todo o entorno, né? E comeram muito bem. E aí eu acho que isso celebra uma cidade, né? E principalmente quando a gente pensa nesse título como um título que vai além dos restaurantes que nós frequentamos, mas que também vem pelo nosso papel dentro dos restaurantes populares. Então, você ter isso daqui é muito mágico. Eu acho que é impressionante. Eu queria voltar Vou começar a fazer comida, tá, gente? Senão ninguém come aqui. Paloma? E no caso, mesmo sem estar com fome, a gente já tá com fome. Ó, olha lá. Ei, Paloma! Vamos lá, gente. Fica aqui. Paloma, eu só vim pra comer, tá? Então, assim, no caso, Então se vamos Val tá comer enrolando bem. a gente, você ajuda. Então vamos comer Paloma, bem. o que vai ter hoje? De entrada. Não sei. Nosso prato quintalzinho. Quintalzinho? Receitas de chefe, uma delícia, uma delícia. É o do Mi Picadinho, não é? Tem umas polentinhas, como se fosse A ideia foi a gente reproduzir uma coisa que acontece nos quintais, né? Então, o milho, que é um alimento muito importante para nós, né? Como latino-americanos, como uma gastronomia, uma culinária, na verdade, que passa por uma matriz indígena, por uma matriz africana, não é? Então, a ideia era pensar nessa história assim, fui ali no quintal, um quintal do mineiro, o que que tem? Tem uma galinha, tem um porco, então vocês vão ver essa brincadeira na entrada, né? Paloma faz super bem. E aí eu vou cozinhando, vocês vão conversando, ela vai me ajudando aqui, que vocês estão na minha casa, gente. Obrigada. Ô, Paloma, o que você explicou, mas eu não entendi muito bem. Entrada, conta pra gente. Quintalzinho. Eu quero os detalhes, O que vem no quintalzinho? O que é um quintalzinho? Aqui é tudo de milho? É uma polenta frita, receita do chefe Simval, claro. É uma polenta frita que vem com uma geleia de jabuticaba. Delícia. Com carne de lata. Tudo claro que a gente faz aqui, a geleia. A gente traz pra gente carne de lata com brotinho. Ai, amei. Você sabe que eu me apaixonei por ele comendo num restaurante que ele tinha antes e teve coisa de jabuticaba. Você adora fazer uma coisa com jabuticaba. Eu acho que é legal essa mistura, né? Adoro. Essa coisa meio fusão, tradição e tal, que também tem a ver com a nossa cidade. Então, a ideia do prato principal que vocês vão comer hoje é como se o milho tivesse comido a galinha. A canjiquinha vai vir por cima, vai ter um caldo, que a gente fica horas fazendo aqui um caldo de frango, e uma galinhazinha confitada ali por baixo. E a gente vai fazer um empratamento que vai ficar super legal, porque é muito importante, vocês blogueiros sabem todos como é que um prato tem que ficar bonito na foto, né?
é super importante a gente pensar no tipo de louça que a gente vai usar. Aqui pro fubá, a gente até usa umas coisas mais com cara de boteco. Mas a gente tem um projeto super legal do Alex Santana. Vocês conhecem o Alex? Apaixonada. Maravilhoso. As cerâmicas dele são lindas, assim. E aí eu vou fazer um empratamento meio que pra foto, pra vocês tirarem fotos aí incríveis, com as louças dele. E pra vocês vão receber uma mais com cara aqui de Mercado Novo. Mas pra gente mostrar, a gente vai fazer as louças do Alex. Eu queria chamar o Alex Santana, da Cerâmica Santana, o projeto deles, para vocês conhecerem aí agora. Então, segue aí com o Alex. Meu nome é Alex Santana, eu sou artista plástico, ceramista. Atualmente, eu sou responsável pela montagem, pela construção do primeiro ateliê escola de cerâmica da América Latina, localizado dentro de uma vila de periferia. Essa escola, ela está sendo montada dentro do aglomerado da Serra, né? E daqui é que saem os pratos, as louças que vão para os bares e restaurantes de Belo Horizonte, onde os chefes eles já incrementam ali a mesa. BH recebeu esse título porque os estabelecimentos eles estão cada dia mais investindo em capacitação, né? Investindo num ambiente melhor, em um ambiente mais receptivo para os clientes, desde a hora que eles chegam até na hora que eles saem, né? Criando uma experiência onde os clientes eles vão para casa e eles lembram, né? Eles lembram do lugar, eles lembram do local. O nosso trabalho ele foi importantíssimo para a BH ter recebido essa premiação, né? Aqui a gente não vende só um prato, um bowl, né? É uma história, é uma linha de diálogo com o chefe que passa uma experiência nova para o cliente, né? O prato ele já vem com as cores necessárias que criam um diálogo com toda a composição que o chefe faz ali do alimento, um cuidado bem delicado, e é isso que a gente quer passar. É mais que uma experiência, a gente quer passar uma história. Já tá na hora da gente colocar aqui a polentinha. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo curioso para saber o que tem aí atrás desse balcão, gente. Ô, Simval, e o milho, ele é muito versátil, assim, em receita, né? Tem de tudo. Você faz a polenta. Ele vai da entrada até a sobremesa, né? Tudo, é impressionante. Mingau, farinha. Depende da moagem, né? Que a gente vai usar. E aí a gente tem resultados diferentes. Você quer entrar aqui para me ajudar? Eu quero entrar. Você tá com o cabelo curtinho, mas põe um bonezinho aí para você. O angu ele é menosprezado um pouco, não é? Nos pratos, em algumas... Aqui não, eu acho angu super protagonista, assim. Tem a história do angu não ter muito tempero, né? Isso. Ser um prato meio sem sal, o angu escravo, tradicionalmente, ele é meio sem tempero mesmo. Pensa bem, para acompanhar um frango com quiabo, que é uma coisa super potente, né? Então, ele tem essa coisinha baixa. Eu queria te perguntar o segredo para conseguir ficar durinho, certinho, assim, para não... Ela eu já tentei fazer consistente. Paloma, você quer explicar? Paloma é a mestra da... Aprendeu direitinho. Direitinho. Amo angu frito. Depois a gente leva ela pro freezer. Pra ela poder firmar. E aí que a gente corta. Tira, deixa ela descansar um pouquinho pra cortar, pra depois a gente levar pra fritadeira. Mas ainda congelada? Congelada. Tem que ser congelada. No meu caso, eu prefiro continuar vindo aqui comer, entendeu? Prestigiando os restaurantes. Ótimo. E tal. Mas o preparo é gostoso demais de fazer o preparo. Eu gosto de cozinhar um pouquinho. É demorado, mas gostoso. Agiliza aí pra gente, ajuda. Tá, a gente vai agilizar aqui. Gente, esse prato Estou não vendo aqui que tem uns pontinhos. Esse milho, você mesmo que processa aí? Como que é? Não, esse aqui é milho de alguns parceiros que a gente tem. A gente usa milho crioulo, milho orgânico ou milho de agricultura familiar. 3 tipos de milho. Aqui tem um tipo só, mas a gente tem vários parceiros que fornecem os insumos pra gente. Que eu acho que é uma característica muito também dessa coisa... A gente acha que é uma coisa nova, mas nas cozinhas de Minas e de Belo Horizonte, a gente sempre tem um fornecedor que traz pra gente um queijo não sei onde, uma farinha de tal lugar. Você experimentar. Muito legal. Quando a gente vai pro interior, a gente vai com o carro vazio, porque tem que voltar lotado. Penca, cacho de banana, queijo, milho, pinga, cachaça. De tudo. Cachaça. Aí aqui a gente tem uma carne de lata clássica, que eu gosto mesmo de falar que é carne de lata, mesmo o processo sendo parecido com o confit francês, né? Acho que está na hora da gente se igualar com a cozinha franco-europeia, né? Trazer a cozinha de Belo Horizonte, de Minas Gerais, para esse mesmo lugar. A diferença é que a temperatura da carne de lata é um pouquinho mais alta do que o confit, que é um pouquinho mais baixo. Aí nós só vamos dar um choquezinho térmico aqui nela, pra gente montar o quintalzinho. Minha polenta já tá boa aqui, crocante. Paloma, me dá um help aqui, pode escorrer. Esse trem tá bom, viu, gente? Não, o cheiro...
Vou pegar aqui uma geleiazinha de jabuticaba. Ô, Simval, isso que você falou, né, do produtor vir trazer e tudo, é uma coisa super interessante também, que hoje a gente tem, né, grandes chefes, todo mundo aqui da nossa cidade, da gastronomia, trazendo esse protagonismo também para o nome do pequeno produtor, para a origem do que a gente está comendo. E eu acho que isso é muito importante, que valoriza a cadeia toda. Porque teve um período que a gente chegava no restaurante, comia, não sabia o quê, não sabia de onde, não sabia por quê. E agora, né, a gente está voltando a dar muito valor para isso. E isso é muito importante, porque eu acredito que isso tem muita relação com economia criativa mesmo. Do cara se sentir valorizado lá da fazenda dele, do sítio dele, de saber que ele recebe elogios fora dali, né? Isso é muito legal. Gente, olha aqui, olha aqui. Eu não tô querendo parar o papo, não, mas olha aqui, ó. Ah, não, olha peraí isso que eu aqui. vou fazer um vídeo desse momento. Peraí. Modelo blog. Olha essa carne. Ô, gente, vocês não estão entendendo. Nossa. Olha aqui, e ela tá rosadinha no meio. Que Estão Belo sentindo? Horizonte é isso. Vocês estão ouvindo o cheirinho? Tamo. Olha aqui, gente. Desmanchando. Belo Horizonte é isso, né, gente? Se não tiver comida, a gente nem vai. E no caso, eu peguei o celular, olha aqui, situação. Eu quero Você quer pegar a comida? Eu quero Você aqui. foi o único que não pegou o celular. Ah, mas eu tô aqui pra comer, né, gente? Não, eu tô Podem chocada. conversar, tô montando aqui o prato. Pode mexer no celular. Ai, gente do céu. Você põe por cima. Entendeu? E pedaços E a bem geleia bem por generosos. cima. Pedaços bem generosos, que afinal de contas o cliente tá pagando. No final de contas, a gente adora uma carne. Isso. Que é isso também, né? Assim, a carne é muito presente aqui na nossa comida também. É muito raro você ir num lugar e Não, ter... você vem na minha casa, você tem que comer pouquinho. direito, ué. A primeira vez que comi polenta frita foi de uma gaúcha. Ela que me apresentou. Ah, não, lá na minha terra que eu faço polenta frita. Faz igual batatinha frita, muito pequena. Olha a polenta isso aí. Olha o tamanho da polenta, gente. Mas Eu é tô a história do salivando. prato, gente. É um prato que parece coisa de quintal, assim. Você sabe que meu avô falava uma coisa que eu adorava, que era assim, Belo Horizonte, Minas, né? A gente tem uma característica que é o seguinte, a gente não faz comida na engenharia. Porque a engenharia é tudo muito calculado, né? Muito Aí ele falava, saco, não, né? eu não aguento comida da engenharia. A gente até calcula, Tudo mas pra tem sobrar. que sobrar. Pra sobrar. É, melhor sobrar do que faltar. Quem que não E já escutou isso almoça dentro de pensando casa? na janta. Parte a mão com faca, eu sempre achei Não, isso tem tão que comer estranho. isso já não suja a boca e... toda. Paloma Falar vai de ajudar boca a gente. cheia. Pra que sujar talher, né? A gente come Vou a dar na talher. cozinha, Mas com a mão é uma delícia pra comer, gente. Não é o melhor jeito. Vou pegar um guardanapo aqui, que eu já Fica vou mais levar pra saboroso. mesa pra eles. Põe ali, por favor. Obrigada. A Horizontina me ajuda aqui. Ai, gente, cada coisa que você põe aí, eu sinto mais fome. Não, eu tô vidrada, eu tô assim, ó, olhando pro prato. Coisa linda. E eu tô fazendo com a mão também, tá, Essa gente? folha Cozinha come real também, aqui. né? Claro. Tô perguntando, não. Não é do quintal? Você vai tirar a salsinha, tirar o coentro, tirar o tempero? Não pode. Tudo que tá num prato se come. E tem alguma Mais um alguma pequenininho. fórmula secreta, uma receita secreta que você não conta ou você é aberto Segredo. a passar a receita? Ah, esse aqui acho que é tradição de família, a carninha de lata, é Sempre mais a tem um mistura que eu acho que é tempero, legal. né? Ó, Cadê? Vai você tá pronto. também, Aqui, ó, pessoal que tá vendo de casa aí, na transmissão. É uma obra de arte, né? Vamos Vou lá? fazer uma Quem foto vai sua se com ver? ele. Vai também, O que é uma comida se ela não for pro Vai Instagram, vocês né, dois. gente, hoje em dia? Hoje em dia, A gente não consegue. pode, Dá o jamais. sorriso Olha aqui, lá. Eu quero enviar pro meu estômago aqui. ó. Estou apaixonada. Põe aí na Merecemos, mesa. blogueiro. Eu Nossa, vou- o cheiro. Que é Querido, isso? já passou. Pode ir Pode filmando. Vamos lá então? Filmando aí. Agora bem a Liberou? melhor parte. mesmo? A melhor Pode. parte, gente. No Vai com a caso, mão. eu vou ter que pôr isso daqui, porque no caso a blusa é branca, né, gente? Me conta o que vocês estão achando. Vai fazer bagunça mesmo. Se pegar um pedaço da erva inteira e não tiver no resto, a gente... Impressionante, né? Eu gosto, pra mim, o melhor elogio de comida ou é ou é aquele palavrão que a gente não pode dizer. Tem 3 letrinhas, que eu acho que é o melhor elogio. Tem um espetáculo nu, é muito tem um bom. nu também. Nu também é muito Nu, bom. porque Nu tá pode. nu. Aqui eu vou usar o seu colar de referência. Arreda pra lá que o último é meu. Muito bom. Ó, vou já começar a fazer o principal, que é o que eu tava contando pra vocês. O que é o principal? Aqui a gente tem uma canjiquinha que foi só hidratada, rapidinho. A ideia é que ela fique mais crocante, vocês vão achar diferente isso. Porque normalmente a gente trabalha com canjiquinha de uma forma ela ficar bastante tempo cozinhando, com aquele grão inchadinho. E a minha ideia era essa referência mesmo da minha avó, daquele milho meio caquinho, assim. Então ela tá mais crocante, com um caldo que ficou umas 8 horas, Paloma, até mais, Ai, né? que delícia. Ali reduzindo. E vai ter um franguinho aqui, que eu também... Esse eu já confitei, já é outro método. 12 horas reduzindo? É. Pra fazer o fundo, caldo de galinha.
Paloma tá mestra já no... Tenho aula todo dia. Maravilhoso você trabalhar com o professor, tá vendo? Ô, Simval, a canjiquinha tem uma vantagem que ela é feita de várias formas também, né? Lá em casa a gente faz canjiquinha com costelinha, às vezes a gente faz canjiquinha com linguiça. O que tem vai na canjiquinha. Adoro. Não, eu tô muito curiosa com esse prato. Ô, Paloma, eu quero... Tem uma água, por favor, água. Água. Pode ser água de milho também, não tem problema. Água de milho? Pode. Se tiver de milho. Eu te dar suco de milho se eu tivesse feito. Ai, adoro. Mentira, tem. Suco de milho bom, não é? Mingau. Eu nunca experimentei. São 4, tô doido aqui. Eu nunca experimentei suco de milho. Suco de milho, você nunca? Também nunca experimentei. Nossa, no café da manhã, ódio ao milho tem? Ó, uma coisa que a gente tem aqui, que a gente faz, é o mingau, ele vira, que mostra muito desse diálogo, assim. Tem um picolé que a gente faz com os meninos da Alento, eles produzem o nosso mingau, e o povo do Andarilho fez um drink com o nosso picolé de milho. Olha que legal, essa compartilha junção, tudo, né? É. E você falou uma coisa interessante, né? Que no horário do café da manhã, você tem a oportunidade de conversar, ouvir as histórias das pessoas e tudo, né? E eu tenho uma impressão que pode não ter nada a ver, mas a gente é daqui de BH, a gente não faz nada sem comida. Então, se você está feliz, você sai para comer. Se você está triste, você sai para comer. Comemorar e aí, a coisa. comida acaba sendo um abraço em todas as nossas ocasiões, assim. E aí, envolvem todas as nossas histórias de vida, né? Eu falo assim, você combina com a sua amiga, vamos fazer uma trilha de manhã, aí você termina a trilha, mas o combinado é onde vai tomar o café. Exatamente. Então, tudo tem comida, né? A gente marca de comer e come para comemorar que vai comer. Exato, é tipo isso. Gente, muito diferente. É a canjiquinha já do lado? É, a canjiquinha. E esse é carne de lata? É a mesma carne de lata ou é diferente? Esse aqui é frango. É frango? É, esse aqui é aquele prato que eu falei lá como se inverter esse papel. Não é que a galinha come o milho, é o frango milho cozido, que engoliu a galinha. Frito. Esse frango foi confitado. E aí, se estivéssemos num lugar bastante sofisticado, eu ia levar para a mesa de vocês isso aqui dessa forma, ia chegar ali com o maître, com o caldo e colocar por cima, vocês fazerem vários vídeos e tal. Como a gente está em casa, vou fazer esse aqui lindo na louça do Alex Santana e vou colocar aqui o caldo, ó. Ai, que coisa mais maravilhosa. Que é esse aqui. E aí, como é que a nossa cultura ela pode ir em diversas ocasiões? Isso aqui é para a mesa do cliente. Aí eu ia fazer o seguinte, eu ia colocar aqui no cantinho. Olha, gente, o caldo totalmente separado. E aí ele ia ser servido dessa forma, tá? Pra vocês eu vou levar desse jeito e a gente leva o... Que ajuda, querido? Coisa mais linda, né? Tá a gente tranquilo leva, aqui. é maravilhoso. Vou pegar a um gente copinho leva aqui. a conchona. Não, vou pegar um canequinho pra gente, também importante é de vir a comida, né? Eu gosto lagoinha, até ó. conchona. Tá? Que aí cada um se serve aí pra vocês ficarem bem à vontade. Ai, amei desse jeito. Isso aqui lembra também aquela coisa de vó, você tá doente, tá ensopando um frango, minha mãe sempre fazia um caldinho assim pra gente. Gente, fica à vontade. Deixa que eu te Vocês ajudo entenderam aqui, a sacada, né? Super. Comer, né? A sacada é comer. É, mas você tem que virar Sim, aí o um molhão. caldinho pra coisa fazer sentido. Toma um canequinho aí, pode fazer vídeo, bastante story. Você me dá Pronta, mais Bela? Pronto. Claro, claro. 1, 2, vai. Oi. Nossa, não saiu legal. Ó, tomou bomba no teste pra Metri. Põe é mais novo caldinho, uai. Pode Você é pôr mais novo. caldinho. Vamos fazer o negócio. Vamos fazer de novo. Você é novo aqui, né? Aí. Deixa eu pôr pra você. Ai, eu quero. Peraí que eu vou filmar o seu, que como derramou 1, 2, 3 e já. Obrigado, Quando eu obrigado. imaginar do caldinho separado assim, Nunca comi dessa maneira. Precisa de mais super caldinho aí, diferente. pessoal? O meu tá ótimo, porque eu fui a primeira, Eu fui acho também, eu acho que tá privilegiada. bom. Aqui tá ótimo. Deixa aí na mesa, que aí que vocês quiserem mais. Aqui, que Nunca coisa comi linda dessa que maneira, ficou. fica muito diferente. Achei interessantíssimo. E a ideia, vocês, por exemplo, assim, vocês vão ver que na concepção estético-gastronômica, assim, fala, não, mas falta um verdinho, não tem uma salsinha. Mas eu quis brincar com essa história mesmo, assim, do amarelo, desses tons, assim, meio terroso, sabe? Acho que ficou legal. Me fala se tá gostoso, vocês esse entenderam essa caldinho coisa crocante, da canjiquinha tá meio tudo crocante. maravilhoso. Também bom demais da conta. Canjiquinha crocante. Crocante, porém não está crua. Sim, sim. Entendi perfeitamente Nossa, o tá ponto que você falou. maravilhosa. Muito bom. É porque a gente tá sem palavras, né? Porque Bom. tá comendo. Ainda tem barriga para sobremesa, né, gente? Ah, tem sobremesa? Ainda Tem sobremesa, Aposto sobremesa que é de milho. super legal, de milho Sabia. também. De Sabia. milho. De milho. Essa que eu tô Acertei. mais curiosa.
que é a sobremesa? O que você vai arrumar? Ó, eu acho que o prato que as pessoas mais nos procuram é a broa, né? Eu acho que é a cara da gente aqui, da alimentação brasileira e tal. Então a gente faz uma broa com 2 tipos de queijo. E o interessante é que a broa não é de fubá e nem de milho verde. A broa é de farinha de milho flocão, aquele floco grandão, que fica uma delícia fazer feijão tropeiro. Pode fazer em casa, que fica gostoso. Aí tem essa broinha, eu vou partir a broa de milho que tá aqui, feita hoje. Eu vou cortar, eu vou puxar ela um pouquinho na frigideira com a manteiga para ela dar um croquezinho. Aí a gente tem um mingau clássico de milho verde, que é esse que a gente faz o picolé que vira o drink. E ele vai por cima, se você olhar aqui, parece até que é um leite condensado, mas não é, tá? É um mingauzinho de milho orgânico, feito com calma. Ele é com calma, mas é 20 minutos. Por causa do amido do milho, você tem que fazer ele delicado, senão ele talha. E aí vai ter uma frescuragem, uma loucurinha de chefe, que eu vou finalizar com uma manteiga de salsa. De salsinha mesmo. Tá? Então, nós vamos comer salsinha com o mingau de milho. Ó, então a broa tá pronta aqui. Eu vou transferir ela aqui para essa tábua, porque a gente vai, para essa placa, porque a gente vai cortar. A gente não vai economizar, não. Adoro. Adoro também. É a fartura não só na mesa, né? Mas no preparo. Não, e esse gosto de manteiga que gera é tudo de bom. Mas a manteiga no bolo de milho é uma coisa assim de enlouquecer. Enlouquecer. A broa Melhor, quentinha. broa quentinha com a manteiga e café. Cafezinho. Olha, depois a salsinha mesmo, gente. Olha. Já tinha um pouquinho, a gente já mistura a salsinha na manteiga. Pode pôr mais de uma, que aí Você sai. põe... Ele vai... Sem açúcar? Tô sem entender ainda. A manteiga? É. A manteiga com sal. Manteiga com sal. Não, isso vai ficar maravilhoso, eu tenho certeza absoluta. É uma coisa do paladar, né, gente? É uma brincadeira, assim. Levar vocês para um lugar diferente, assim. Aí já tem manteiga? Desculpa. Aí já tem manteiga na panela. A gente só vai deixar ela dar uma torradinha para montar para vocês. E vem com um cafezinho também? Tem um cafezinho aqui. Gente, vocês acreditam que eu vou ter que montar, vou ter que trocar de doma para levar para um time de super chefs que está em outro lugar, conversando também sobre esse título nosso? É mesmo? E por que trocar de doma? Ué, porque lá eu vou ter que ir mais chique, né? Ter que Eu pôr gostei doma mais de de chefe e tal. Já pensou em se vestir de Visconde Sabugosa? Essa eu achei boa. Eu vendo ideias, se quiser comprar. Essa eu gostei. Essa eu achei Se interessante. quiser comprar. Meu Deus. Nunca tinha pensado, né? Nunca tinha pensado. Não sei como é que ia ser essa questão aqui. Olha aqui, gente. Olha o perfume disso. Ah, não, gente, isso não pode. Maldade com a uma gente. tabuinha pra mim. Maldade com Pra eu quem poder está atrás montar das aqui na câmeras. sobremesa, né? Vocês. O ruim da sobremesa é que é a Obrigado. última a ser servida, né? E acaba, né? É, o ruim da sobremesa é que significa que você tá mandando a gente embora? Como é que é? Tá acabando, né? Porque você sabe que em casa de Belo Horizontina a gente fala assim, não vou servir a sobremesa não pra ninguém ir embora. Mas não vai Eu tô perder sofrendo aqui, eu tô em cima do negócio. textura, Nossa, não. Deus. Você ficou no melhor lugar da casa. Nó. Vou colocar esse Cheiro talher aí dessa pra broa. vocês. Se quiser mandar um cafezinho também, já pode, né? Já pode pegar. Ô, Simval, eu acho que ele tá reclamando, Pode no caso. servir aí à vontade, Tá não reclamando, fique tá com vergonha. demorando. É um absurdo uma coisa dessa. Pode pegar um cafezinho aqui de casa. Eu nunca vi você chegar na casa da pessoa e Eu reclamar acho das que, eu coisas. acho que você tem que ver o histórico de multa. Tá alto, Eu tô ajudando ele aqui. A minha mãe não me dá essa educação, não. Chegar na casa das pessoas e reclamar. Não, eu tô ajudando ele aqui na receita, o cafezinho. Agora vocês vão tomar um café, gente. A melhor parte. É o milho condensado. Milho condensado. Aí vou pôr pra vocês aqui também. Esse aí também vai no café da manhã, no ódio ao milho? Tem uma coisa parecida com ela Gente, no não café tem da manhã. explicação. É um bolo de milho com um creme de milho com salsinha que ele vai Uma jogar manteiga aqui de em cima. salsa que a gente vai jogar por Manteiga cima. de salsa. Esse é o mingau. Ah, tá. Esse é o mingau, a manteiga tá ali separada. Ela vem por cima agora. Uhum. Jesus. Tem mais coisa ainda. Esse aqui é o segredo. É. Eu vou fazer uma enquete. Duvido que alguém vai adivinhar o que é isso que tá em cima da sobremesa. Jesus. Vocês Eu vão tô ter que pôr muito bem apaixonada. pouquinho. Que eu acho que é isso, né? A ideia da gente isso. ter as E experiências. o que você quer também é isso, ver, né? Como Deixa é eu que o ajudar paladar aqui. de cada um vai. Ah, obrigado. Você trabalha aqui? Aqui.
No momento, sim. É meu interesse de Prazerosamente, comer que me fez movimentar. Obrigado. Pode ficar à vontade. Tem garfinho, tem colher, se quiser. Eu acho que eu quero colher. Eu prefiro colher. Então, pessoal, eu sei que vocês estão curtindo aí, mas eu não vou deixar o pessoal que tá lá no palco passar vontade, porque vocês sabem, né? Será que Belo sobrou? Horizontino tem que comer bem. Então eu vou ali, vou trocar esse figurino aqui, vou pegar minha doma de chefe, tá? Fardinha. Trocar de roupa e vou levar uma sobremesa pra eles curtirem lá, tá bom? Olá, então eu trouxe aqui essa sobremesa incrível que a gente fez lá no Fubá para esses chefes que eu admiro demais. Isso aqui é um bolo de farinha de milho flocada, daquela bem assim piranguinho. Tem 2 queijos, queijo do Cerro e queijo da canastra, um mingau de milho molinho, igual minha mãe e minha avó faziam, e tem uma loucurinha, claro, que é uma manteiguinha de salsa. Espero que vocês gostem. Eu preciso voltar lá pro Fubá, porque o Belo Horizontino tá com fome e precisa comer comida boa. Bom demais. Tchau. Obrigado, Tchau, obrigado. Vamos aproveitar pra gente comer essa sobremesa incrível. Vamos chamar mais um depoimento? Olha, quando BH recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia, eu fiquei pensando assim, o que eu faço que é importante? E aí eu vi que assim, a minha área que eu atuo é importante em tudo, principalmente naquele foco de um resgate da nossa culinária raiz, que assim, com essa criatividade que nós temos, né, todos em geral têm, de estar fazendo essas coisas da gastronomia, resgatar as nossas raízes, as nossas origens, né? Que aí um bom mineiro sabe disso e é o que tem a sua culinária própria, na veia, de sangue. Meu nome é Igor, sou chefe de cozinha e empresário. Eu atuo no nosso buffet, no Gourmet Gastronomia, e atuo também como chefe de produção do Armazém Dona Lucinha. Eu tenho uma relação com a gastronomia desde muito novo. A minha avó fazia marmitas e eu fazia a entrega das marmitas. Então, desde cedo, eu sempre acompanhei o processo de produção dessas marmitas, e fiz as entregas. Foi a minha entrada no mundo da gastronomia. Meu nome é Priscila, eu sou proprietária do Gourmet e chefe do Gourmet também. A minha relação com a gastronomia também desde muito cedo. A minha mãe fazia salgados para vender, fazia quitutes, e eu já via ela fazendo e já me interessei por esse lado da gastronomia. Belo Horizonte recebeu esse título, para mim, em boa parte por conta do trabalho excepcional, conciso e eficiente que a equipe da Belo Tour realizou, buscando a raiz da nossa gastronomia e conseguindo mostrar as novas roupagens e trabalhos que são feitos dentro da cidade de Belo Horizonte para valorizar isso, tornando um trabalho extremamente criativo e mantendo as nossas raízes. Para mim, Belo Horizonte ganhou esse título porque a gente conseguiu pegar aquela comidinha de vó, aquela coisa, aquele queijinho com goiabada e transformar ele num prato autêntico e criativo. Dentro da nossa área de atuação, muitas vezes o primeiro contato de uma pessoa é com o nosso serviço. Então ele vai conhecer, através do buffet, a gastronomia da cidade de Belo Horizonte. Nós trabalhamos atendendo muito o serviço corporativo. Então, às vezes vem um palestrante, são pessoas de outras cidades que são convidadas a fazer um treinamento, e o único contato que eles vão ter é com o nosso serviço. Então, nós somos a ponta, muitas vezes. Então, a gente conseguindo apresentar pratos da gastronomia mineira com a criatividade do Belo Horizontino, nós colocamos a nossa cidade num patamar diferente. Então, hoje, nós já estamos recebendo contato de empresas de fora que querem esse tipo de serviço quando vêm atuar dentro do nosso estado. Então, é um trabalho que está sendo muito elogiado, e essa é a nossa forma de apresentar Belo Horizonte como cidade criativa da gastronomia. É por isso que a nossa área contribuiu para a gente ganhar esse título, né? A gente tem muito orgulho da culinária mineira. Boa tarde, ou bom dia, né? Que já está passando a hora tão rápida. Meu nome é Sônia Maria da Costa, sou empresária. Eu trabalho no Mineirão, no estádio Governador Magalhães Pinto, e sou responsável pelo tropeiro do Mineirão. Belo Horizonte é a primeira capital do estado de Minas Gerais
a ganhar esse título. A preferência de ganhar esse título porque a comida mineira, ela é diferente. É uma comida que todo mundo gosta. É uma comida misturada. Então, aqui tudo, você come uma comida misturada com a outra, outra com a outra, outra com a outra. Então, o que é a gastronomia? Gastronomia, no meu entender, é uma coisa assim, que você tem que reaprender todos os dias a mexer nessa parte da gastronomia. Então, é por isso que Belo Horizonte ganhou esse título. Olha, eu atendo hoje 50% do pessoal que frequenta o Mineirão, os torcedores. Então, eu mexo com tropeiro. E o tropeiro, ele é a cara do Mineirão. E a cara de Minas e de Belo Horizonte. Sabe? Todo mundo gosta, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer vir ver o Mineirão. E se ele entrar dentro do Mineirão e vir em Belo Horizonte e não comer um tropeiro, ele não vem em Belo Horizonte. Dona Sônia, gracinha. Gente, o que falar, né? Eu trabalhei com ela na Copa do Mundo, fiz grandes eventos lá no Mineirão. E assim, a gente passou por muita coisa, né? Porque antigamente era o tropeiro tradicional, marmitinha de alumínio, gema do ovo mole, ali, tudo daquele jeito. Porém, quando veio esse desafio da Copa do Mundo, a gente tem que seguir umas normas de higiene e manipulação bem restritas, né? Então, assim, ela conseguiu continuar com o tempero tradicional, né? De dar sabor, que é aquela cebola refogada no bacon, pernil, coisas maravilhosas que a gente consegue fazer e ver hoje no Mineirão. Então, quem não vai ali no Mineirão quer comer o quê? O tropeiro, né? Que é o prato carro-chefe do Mineirão. Com isso, a gente fez também vários eventos internacionais onde chegava artistas, tipo o Paul McCartney, o pessoal da equipe dele, que queria experimentar o nosso tropeiro. Então, às vezes, a gente tinha que sempre estar encaixando o tropeiro no menu de todos os eventos que a gente atendia no Mineirão, sabe? E essa pegada já vai para o lado também de eventos, de buffet, que a gente tem hoje, né? Muitos buffets em Belo Horizonte, que é a pegada do Igor, né? O Igor, Belo Horizonte era ainda como candidata de cidade criativa, e ele preparou um coquetel dentro da prefeitura. E me chama muita atenção aí a coisa da criatividade, o que às vezes um pequeno... Como é que a gastronomia chama a gente por pequenas coisas, né? Eu vi no buffet um mini copinho Lagoinha, aqueles mini copinhos tão nossos, tão mineiros, com caldo de cana. Sobreposto a ele, um mini pastelzinho de vento. Eu achei esse casamento, eu nunca vi assim servido daquela maneira. Eu falei, queria conhecer quem teve essa coisa tão criativa, né? Aí chamaram ele na cozinha, eu falei, queria te dar um abraço, Igor, que coisa mais bela, isso que você está fazendo aqui, estava tudo delicioso, bolo, quitanda, salgadinhos, tudo feito por ele. Um cara assim, com muita garra, com muita vontade de mostrar. E aí, eu falei, olha, nós estávamos com o projeto de abrir um armazém com a nossa marca. Eu falei, a gente pode encontrar depois para conversar sobre isso? Hoje ele gerencia o armazém. Que legal. Né? São oportunidades que o caldinho de cana e o pastelzinho abriram essa conexão tão deliciosa que ficou uma relação de muita amizade. Sim, de muita fé. É o mineiro, e de muita gratidão. Né? Sempre fazendo amizade em eventos, em jogos, em todos os lugares, a gente sai com um amigo. São sempre. Elos de uma corrente, né? Verdade. Que nos une aqui, né? E a criatividade, pegar um prato, um quitute, né? Que é tão popular, que é o pastelzinho com caldo de cana, transformar aquilo e chamar tanta atenção. Ele estava sobreposto, então não precisava de nada. Assim, o pastelzinho, você pegava uma coisa minimalista, com duas delícias juntas, né? Pastelzinho quentinho. E é uma coisa que eu me lembrei também da Dona Sônia. Uma vez a gente teve um evento internacional e aí eu queria colocar o tropeiro de uma forma diferente. Ela quase me socou, que eu falei, Dona Sônia... Mexe meu tropeiro, não. Mexe meu tropeiro, não. Eu falei, mas eu vou fazer um bolinho de tropeiro. Eu vou pegar o seu tropeiro e vou dar uma incrementada nele. Quando ela comeu, ela falou assim, que coisa maravilhosa. Então, né, isso é legal. Ela a gente te escutou. Exatamente, a gente pegar o tradicional, respeitando os ingredientes, respeitando os sabores e transformando em uma explosão que a pessoa come e fala, é um tropeiro dentro de um bolinho. Eu viajo muito por Minas Gerais e, para mim, o Mineirão, ele sintetiza a nossa cultura belo-horizontina, né? Porque você vai para o norte de Minas, tem uma influência até no sotaque
da Bahia, você vai para o sul de Minas, para Mantiqueira, tem uma influência cultural de São Paulo, ou para a Zona da Mata. E o Belo Horizontino talvez seja o mineiro que menos sofre influência geopolítica. Ele é Atlético ou Cruzeiro ou América. Mas o que une eles? O tropeiro. Exatamente. É comum de todos nós belo-horizontinos, né? Aí tem até uma história que ela virava o relógio, que quando tinha jogo do Cruzeiro, o relógio era do Cruzeiro. Quando tinha o jogo do Atlético, ela virava, ficava um escudo, então ela não desagradava ninguém. E o tropeiro tinha esse poder de unir rivais de futebol, imagina só. A criatividade da nossa gastronomia não para, né? Está sempre viva, com um pezinho lá na tradição, com um pezinho nas técnicas internacionais, nas referências das viagens dos chefes, dos encontros, mas o que une tudo isso é a criatividade. Vamos aproveitar e ver mais um depoimento? Olá, sou Rosilene Campolina, professora de gastronomia, jornalista, administradora do portal Chefe é Chefe, e minha relação com a gastronomia em Belo Horizonte é favorecer, contribuir para a formação de uma mão de obra de profissionais qualificados para esse mercado criativo. Belo Horizonte é uma cidade criativa porque, na sua excelência, é uma cidade plural. Uma cidade que abraça e serve de palco para vários talentos. Na sua construção, ela recebeu e acolheu pessoas de vários estados. E todos esses talentos se multiplicaram aqui. E BH, a nossa querida BH, virou essa vitrine onde transitam a arquitetura, o design, a moda, a culinária, toda essa criatividade e essa diversidade. A agroecologia, o empreendedorismo e a sustentabilidade foram fundamentais para que BH pudesse obter esse título de cidade criativa na gastronomia. E com este trabalho de conexão entre alunos, formandos, faculdades, aos saberes acadêmicos, com comunidades, nós conseguimos juntar tudo isso em um caldeirão cultural e produtivo. Darclane Rodrigues Dias, eu estou como subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. E essa trajetória com relação à política de segurança alimentar, ela tem uma relação, uma conexão direta com a gastronomia, seja por aqueles que produzem os alimentos, mas também por meio das políticas públicas que incentivam e que fomentam a conexão campo-cidade. Bom, Belo Horizonte, o seu DNA, como a proposta apresentada à Unesco, já diz da sua gastronomia, né? É uma gastronomia que conecta com o moderno, a alta gastronomia está colocada para Belo Horizonte, é muito bem aceita por todos, mas Belo Horizonte não deixa de olhar para a tradição. A tradição que conecta chefe, agricultor, agricultora, a conexão com relação aos produtos mais próximo daqueles que consomem. E nessa conexão de Belo Horizonte na gastronomia, as estratégias que vinculam, né, o produto saudável com a alta gastronomia, o produto saudável com a tradição, o produto saudável com o empreendedorismo popular, é o que nos diferencia no processo da produção de alimentos, no processo da gastronomia mineira. Bom, pensando que a gastronomia ela é uma das conexões de um sistema alimentar, né? E o sistema alimentar, ele inicia lá com o agricultor e com a agricultora, pensando a forma de produzir, pensando no alimento saudável. A política de segurança alimentar e o meu papel nessa coordenação estratégica em Belo Horizonte é de conectar aqueles que consumem, né, os consumidores, com a produção de alimentos saudáveis. Belo Horizonte conta com a política de agricultura urbana, a gente tem tentado pintar a cidade de verde, jogar verde nesse cinza, produzindo alimentos saudáveis por meio das áreas públicas dentro da cidade, garantindo aí menor logística, produto saudável, pertinho ali dos restaurantes, pertinho dos chefes, para que a gente tenha aí tanto a conexão com a alta gastronomia, mas também a valorização daqueles e daquelas que produzem um alimento saudável. A gente sabe que a nossa cozinha é impregnada de tradição, né? É incontestável. Nós somos aqui o cartão postal de uma carga de tradição que Minas traz em sua origem, né? Mas
é uma cozinha, exatamente por esse elo com a tradição, ela é muito sustentável, ela é muito conectada com a ecologia, com a agroecologia, com os quintais, com os pomares, né? Então, essa conexão nossa com a terra, na verdade, com a terra, com a natureza, né? Ela é muito intensa e que coisa, eu penso, então, que coisa mais moderna do que isso, do que essa conexão? Então, é a tradição que traz isso para nós, essa conversa com o mundo que a pós-modernidade pede, sobretudo agora, nesse pós-pandemia, que é a atenção e conexão e olhar em fina sintonia com a natureza, né? E como a gente trabalha com ingredientes impregnados de tradição. Sua fala me fez lembrar uma passagem do Carlo Petrini, a Belo Horizonte, que é o fundador do movimento Slow Food. E eu fui escalado para ter uma fala sobre a gastronomia mineira. E eu fui contar isso para minha mãe, que estava recebendo uma pessoa super ilustre, que tinha fundado o Slow Food, e ela perguntou, mas o que é o Slow Food? Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, o Slow Food, os princípios, os alimentos bons, limpos e justos, né? E aí ela parou, pensou, falou assim, então eu já pratico Slow Food há muitos anos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando, né? A nossa tradição está ligada a isso. E não deixa de ser essa transversalidade entre o tradicional, o clássico e o moderno, contemporâneo. Não é? Com certeza, eu acho que ela está aí para ser mexida mesmo. Não por acaso nossa cozinha está no topo, assim, né? A gente é um estado tão montanhoso, a gente está no topo da montanha, falando para o mundo com a nossa cozinha. Sustentabilidade, né? A gente tem um desafio muito grande dentro da cozinha, né? Porque às vezes naquela correria as pessoas utilizam as coisas de forma incorreta. E nós, como chefes, a gente tem esse compromisso de utilizar um item por completo, né? E a maioria das coisas, por exemplo, a gente tem um talo de uma salsinha que dá muito sabor em um caldo que a gente vai fazer. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. E é muito legal, né? Porque às vezes você fala assim, eu fiz aqui o bolinho de canjiquinha, por exemplo, que a gente tem hoje no A.A. Wine. A gente usa nele um crisp de couve e o talo da couve, ele faz parte do recheio, que dá crocância, suculência, sabor. Então, no preparo do prato, a gente pensa nesse conjunto inteiro, do início, do plantio, a colheita, né? Como a gente higieniza os nossos produtos. É tudo um complexo para chegar e atender o cliente no fim do prato, né? E o resultado disso, né, é essa gastronomia que é tão reconhecida tanto por quem é daqui como por quem é de fora. Falando sobre isso, vamos aproveitar e ver mais alguns depoimentos? Oi, eu sou o Breno. Eu sou o David. Nós somos criadores de conteúdos do Trotamundos. A gente tem um blog e um site onde a gente compartilha as nossas experiências de viagens e gastronomia com todos os nossos seguidores. Sim, e a gente dá várias dicas sobre gastronomia e turismo no blog da gente. Olha, Belo Horizonte é uma cidade que conquista a gente pelo estômago. Dentre outras belezas que a gente tem, os atrativos gastronômicos de Belo Horizonte são ótimos. Desde a comida regional mineira, como você encontra em Belo Horizonte, comida internacional e comida de outras partes do país também. Todo mundo que vem para cá é sempre bem servido. Pela diversidade da comida e diversidade de atendimento que a gente tem aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais. A gente compartilha normalmente nossas experiências de viagem, mas a gente compartilha também o nosso dia a dia na cidade de Belo Horizonte. Os lugares que a gente frequenta, as comidas que a gente consome. E quando a gente mostra esse cotidiano nosso para os nossos seguidores, a gente acaba atraindo a atenção deles para BH e acaba despertando o interesse em conhecer a nossa cidade. Belo Horizonte conseguiu esse título por ter um atendimento carinhoso e que tem diversidade de pratos. Sou Saulo Lisboa, guia de turismo, e a minha relação com a gastronomia, ela nasce desde sempre. Nós, belo-horizontinos, temos o hábito de colocar na nossa mesa todos os produtos e trazer toda essa afetividade na comida e no prato. A gente não consegue fazer nenhum encontro sem começar ou terminar ao redor da mesa com uma boa comida e com muita prosa.
Belo Horizonte recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia porque ela já é criativa desde a sua essência. Nós já nascemos criativos. A cidade, quando começa a ser idealizada, as pessoas cozinhavam com o que tinha no quintal, com os elementos que eram naturais para ela, que colhia ali na hora, na horta, com uma galinha, um porco que criava. Então, nós já começamos a inventar receitas desde quando a cidade começa. Então, agora, ela consegue reunir com toda a sua historicidade, com toda a sua essência, as nossas raízes, as nossas influências e fazer cada vez mais uma comida criativa. Quando nós recebemos o turista na cidade, a primeira coisa que nós escutamos é: onde eu vou comer uma boa comida? E o Belo Horizontino tem o hábito de botecar, do tira-gosto, de comer bem, de jantar, de tomar um bom drink. Tudo isso vai fazendo esse encontro da gastronomia com o turismo. E é apresentando os lugares que são importantes para a gastronomia belo-horizontina que a gente consegue fazer com que o turista entenda a nossa comida, entenda a nossa criatividade e vamos nos tornando promotores do turismo e da gastronomia na cidade. Eu sou a Ana Jatobá, sou chefe pastaia. Trabalhei no restaurante italiano em BH, o Est, onde eu fui chefe de produção. Trabalhei por 4 anos. E hoje eu sou especialista em massas artesanais, tenho um ateliê onde eu ensino pessoas do Brasil inteiro a produzirem as suas massas e tenho um curso online profissionalizante, onde eu ensino pessoas do Brasil e do mundo a produzirem as suas massas italianas autênticas. BH recebeu esse título maravilhoso porque o nosso povo, primeiramente, é muito acolhedor e eu sempre falo que é um conjunto, é a gastronomia e o nosso povo hospitaleiro, acolhedor, aquela memória afetiva, aquele macarrãozinho frito na panela de pedra com aquela banha, o nosso frango com quiabo, o nosso torresmo, não existe melhor, o nosso doce de leite. Nós temos N motivos para termos ganhado esse título maravilhoso de Cidade Criativa da Gastronomia. Bom, eu trabalho com culinária italiana e o meu papel nesse título foi apresentar a culinária italiana andando lado a lado com a culinária mineira, com o meu jeito de falar, agregando as duas culinárias que tem muito em comum. Pensa você que o tanto que a nossa culinária tem influência italiana também, aos domingos, com aquela macarronada, com aquela lasanha. Então, a minha função é apresentar essa culinária internacional para os mineiros que vêm a BH conhecer e ao meu ateliê também, com esse jeitinho mineiro, com aquele cafezinho de manhã para receber, para começar a aula bem e com aquele pãozinho de queijo que não pode faltar. Bom, e para viajar sem sair de Belo Horizonte, primeiro eu quero mandar para vocês esse limoncello, tradicional lá em Nápoles, feito com limão siciliano, que fez parte da minha trajetória enquanto eu trabalhava ainda como chefe no Est. E para lembrar para trazer essa memória afetiva, eu tô mandando para vocês esse licor de doce de leite Viçosa, gente, porque é o nosso doce de leite e eu quero que vocês provem e voltem lá na infância de vocês. Trem bom. Você besta. Não, trem bom. Super cremoso, né? E uma pegada do turismo com a nossa cozinha que a gente tem hoje, por exemplo, no restaurante A Wine, eu busco sempre fazer isso. As pessoas vêm de fora, do mundo inteiro, e quando comem os nossos pratos, falam assim, nossa, mas que explosão de sabores, que experiência gastronômica, né? Então, essa preocupação vai da entrada ao prato principal, à sobremesa, um sorvete artesanal que eu faço de doce de leite, com biscoito crocante, que vira um alfajor, que são pratos tradicionais, né? Mas que a gente traz o toque mineiro. Eu finalizo com um creme de queijo Minas. Então, tem o nosso toque, o nosso jeitinho mineiro, que deixa tudo bem saboroso. Buscando sempre o tradicional, respeitando, né, as culturas e trazendo o nosso para as pessoas. Eu acho que vale ressaltar o que a cozinha mineira tem. Que borogodó é esse? Por que ela atrai tanto? Eu acho que vale uma reflexão da formação da nossa cozinha. Ela é fruto de uma síntese étnica de africanos, indígenas e europeus. Então, ela é universal nesse sentido. E quando a gente cultiva de modo equilibrado todas essas influências e apresenta isso dentro do prato, você dialoga com 3 continentes, com 3 etnias. Então, essa é a razão
desse orgulho que a gente tem da nossa cozinha e de por que ela ecoa universalmente. Frango com quiabo e angu. O frango é europeu, o quiabo é africano e o angu é indígena. Então, você tem um prato xodó de Minas Gerais e que está em Minas por inteiro, porque, como tem muita regionalidade, há pratos, o modo de fazer angu da minha região é diferente do triângulo. Mas há pratos, esse prato ele está nas Minas inteiras. Não há mineiro que não goste, que não saiba fazer, não há região de Minas que não tenha, né? Você pensa só, o principal guia gastronômico do mundo é um guia de turismo, que foi o Guia Michelin. Foi criado para que o consumo de pneus pelos carros no momento pós-guerra fosse fomentado. E aí, uma estrela dizia que você, passando por essa estrada, deve parar nesse restaurante, 2 estrelas, valia a pena desviar, e que 3 estrelas era o restaurante que valia a viagem. É como eu avalio toda a experiência de gastronomia em Belo Horizonte. É uma experiência 3 estrelas. Então, o que a gente está construindo e veio construindo muito antes de eu nascer, muito antes de todos nós nascermos, é essa base sólida da tradição que nos fez, a partir dessa base sólida, ter campo para correr com a criatividade, né? Então, bebendo dessa fonte de qualidade que os nossos povos mineiros e belo-horizontinos construíram durante tantos anos, que a gente pôde ser capaz de afinar o bico, né? O mineiro é bico fino, porque come comida boa desde sempre. É verdade. Então, a gente tem um olhar crítico sobre comida diferenciado, sem dúvida, né? Isso nos deixa como privilegiados aqui e o nosso território também oferece uma variedade muito grande de produtos de muita qualidade, né? Seja da carne, do porco, do frango, sejam das hortaliças, de tudo isso. A gente é um celeiro de muita qualidade. E isso vem também da questão cosmopolita de Belo Horizonte, que recebeu algumas colônias importantes para a formação da maneira do belo-horizontino cozinhar. Sejam as sírio-libanesas, as italianas, espanholas, portuguesas. Diversas etnias vieram ocupar Belo Horizonte para agregar valor ao que a gente já tinha. Então, isso fez com que a gente criasse uma diversidade ainda maior de culturas e também de fomento gastronômico culinário. Eu acho que a prova provada de que o caminho está correto é o título que Belo Horizonte recebeu. O título diz tudo. Aqui tenho que se celebrar. Vamos aproveitar essa ode ao título, né, de Cidade Criativa da Gastronomia para a gente ouvir mais depoimentos de mais gente que participou dessa candidatura e que agora comemora com a gente? Eu sou Nereu Júnior, eu sou fotógrafo, diretor de fotografia, documentarista, atuo nos principais restaurantes da cidade de Minas Gerais e a minha relação com a gastronomia ela é muito intensa. Eu sou apaixonado pela gastronomia mineira, apesar de ser paranaense, eu sou mineiro de coração. E Belo Horizonte me adotou, me acolheu e acabou me conquistando, principalmente nessa relação com a comida e com a cultura mineira. Belo Horizonte é uma cidade que converge uma diversidade enorme de cultura, de história, de gente. E isso acaba tornando BH um catalisador das melhores experiências gastronômicas que eu conheço no Brasil. Por causa da diversidade que existe na cidade, Belo Horizonte consegue alcançar as melhores experiências gastronômicas, desde um boteco copo sujo, num caldo de mocotó, até um confit de porco no restaurante estrelado. Em qualquer uma dessas experiências, BH concentra toda a força e toda a tradição da culinária e da cultura mineira. Eu aproveito cada oportunidade que eu tenho no meu trabalho para exaltar as maravilhas da cultura e da gastronomia de Belo Horizonte. Seja divulgando no meu blog Dicas da Vaninha e no Minas de Cabo a Rabo, seja participando ativamente da Frente da Gastronomia Mineira. Mas, principalmente, realizando um trabalho extenso de documentação imagética da gastronomia e da cultura da cidade, eternizando em minhas fotos e vídeos não somente comida e bebida, mas também história, cultura e experiência sensorial. Meu nome é Daniel Neto, todo mundo me conhece como Nenel, eu sou jornalista gastronômico, escrevo sobre o assunto desde 2008, sou jornalista e a gastronomia sempre foi a minha paixão, então ainda espero ficar muito tempo escrevendo sobre isso.
Eu acredito que Belo Horizonte recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco por vários fatores, mas um dos fatores é a questão da democratização da nossa cozinha, democratização da nossa comida. Nós temos talentos em todas as áreas da gastronomia, desde os chefes de cozinha que viajaram para fora, que trouxeram novos conhecimentos, que trouxeram técnicas, até aqueles pequenos botequins esses pequenos botequins são uma espécie, são os guardiões da nossa tradição da cultura gastronômica popular. Esse reconhecimento de Belo Horizonte como cidade criativa da gastronomia pela Unesco é muito importante e também é muito importante para os botecos, porque com certeza eles fazem parte disso. A nossa cidade lida muito bem com todos os estilos de cozinha, né? Desde os restaurantes estrelados até os restaurantes mais simples. E eu creio que eu fico muito feliz por mostrar essa cadeia, né? Essa vida, essa questão da boemia, essa questão do boteco, essa questão das pequenas famílias que vivem em função dos bares, né? Os pais e mães que criam seus filhos graças aos bares, botequins e biroscas. Então eu acho que os botecos têm uma parcela importante, né? Eles merecem um crédito, tem uma parcela importante de crédito nesse título. Então, agora eu quero saber de vocês aí no palco se o boteco inspirou a vida de vocês, o trabalho de vocês, e caso a resposta seja sim, como? Como lhe deu essa inspiração aí do boteco no trabalho de vocês? Bom, a instituição boteco, né? Que pra gente é tão importante, é onde a gente chora as mágoas, mas também festeja, é onde a gente ouve verdades e conta mentiras, né? É onde a gente, enfim, faz tudo aqui, né? Nessa cidade principalmente, tem em toda a esquina, né? E eu acho que é o que mudou meu jeito de cozinhar, inclusive. Eu fui treinado em restaurantes estrelados, fora do país, fora de Belo Horizonte, e comecei minha carreira em restaurantes super luxuosos e mudei completamente de setor, entendendo que a melhor forma da sofisticação da comida está na simplicidade do boteco. E acho que mudou definitivamente minha carreira. O Jura, que é um dos nossos bares, foi exatamente o lugar e a atmosfera que me conquistou e me cativou para sempre, que é aquilo ali que eu queria fazer, é servir uma comida simples, onde eu posso realmente conversar com quem eu estou servindo, prosear, né, e viver essa atmosfera que não existe maneira de copiar um boteco fora do Brasil, quiçá fora de Belo Horizonte, né? Assim, a gente tem uma relação muito de amor mesmo com essa instituição chamada boteco. É um lugar de muita comida boa, né? A gente não só bebe num boteco, mas a gente também come muito bem num boteco de Belo Horizonte. Verdade. E a gente tem muitas técnicas internacionais de preparo de pratos, mas fala que não tem uma ali no boteco, aquele pingue frita que faz e dá aquele sabor para aquela cachaçinha que faz toda a diferença quando a gente está ali tomando uma, petiscando, que liga também a gastronomia de Belo Horizonte, né, gente? E ali comprova, né, a coisa que é outra marca muito do mineiro, muito nossa, que é a hospitalidade, né? O boteco tem aquela coisa também da descontração, da rua, do improviso, né, do encontro. Eu acho que o maior trauma para nós na pandemia, do ponto de vista da nossa cultura alimentar, foi a gente não ter, mais do que evento, mais do que restaurantes, foi a impossibilidade de encontrar uma pessoa no boteco, de viver a experiência do boteco. É muito orgânica para nós. Vocês não acham? Com certeza. E antes de responder o Nené, eu não poderia me furtar de fazer uma homenagem para ele. Belo Horizonte, tida como a capital mundial dos bares, né? Capital mundial dos botecos. E por muitos anos nós tivemos um rei da boemia, que foi Rômulo Paes, né? Da célebre frase, minha vida é esta, subir a Bahia e descer a floresta. Que me perdoe o poeta, Belo Horizonte é bem mais do que isso. É verdade. E rei morto, rei posto. Então, o Nené, eu acho que é a síntese do boêmio, do Belo Horizontino, que ama o boteco. Então, Nené, um grande abraço, nós te amamos. E tem uma frase que também ficou te interrompendo, mas é porque eu pensei que vale lembrar. Minas não tem mar, tem bar. Tem bar. Então não deixa de ser também, né, a comprovação do que significa um boteco para nós.
Exatamente, tem boteco para todo tipo de gente, né? Para todo lugar da cidade, com todo tipo de gastronomia, com todo tipo de bebida. E todo mundo se encontra no boteco para bater papo, para falar sobre tudo, para falar sobre nada, como a gente bem falou por aqui. E por falar nessa diversidade toda, né? Diversidade e inclusão são dois conceitos que estão muito próximos, né? A gente gravou com um pessoal que contou para a gente muito bem um pouquinho de o que é que significa inclusão em Belo Horizonte, quando se junta inclusão e gastronomia em Belo Horizonte, assim, de um jeito primoroso. Vamos conhecer essa história? Eu sou a Debbie, sou chefe de cozinha e sou psicóloga. Eu sou uma das idealizadoras do Gastro for All, associação cultural. A gastronomia é o que faz o meu coração bater mais forte. É a gastronomia que move o mundo, é a gastronomia que conecta pessoas, e Belo Horizonte é a cidade de teste, a cidade escolhida por mim, escolhida por nós do Gastro, porque é uma cidade que me acolheu, que acolheu o projeto, é uma cidade que acredita no novo e acredita no valor das tradições. Então, Belo Horizonte é o mundo. Belo Horizonte é uma cidade que acolhe. Belo Horizonte é a cidade criativa da gastronomia. Belo Horizonte me acolheu. Belo Horizonte acolheu o projeto Gastro for All. Belo Horizonte é a cidade da diversidade. Gastro for All é um projeto que conecta pessoas através da gastronomia. É um projeto de transformação, onde a gente capacita pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade. Meu nome é Ana Luísa, tenho 22 anos, eu sou gastróloga, me formei esse ano em gastronomia e eu também sou consultora gastronômica pelo Gastro for All. A gastronomia na minha vida é tudo, porque eu ajudava a minha mãe e minha avó na cozinha, eu enrolava nhoque, enrolava pão de queijo, mexia bolo e também, em 2019, eu entrei para o curso de gastronomia. E aí, no curso de gastronomia, eu aprendi um monte de coisa, entre eles a cozinha das regiões do Brasil, de BH, no Sudeste, e aprendi também outras cozinhas, como a cozinha italiana, a cozinha francesa, a mineira. E agora eu estou começando o meu próprio negócio, que eu estou vendendo bolo por encomendas no Instagram. O meu Instagram é Lulu Abelhuda. Para quem quiser encomendar, dar meu bolo, posso fazer. Meu nome é Rafael Pereira Lima, eu tenho 28 anos, sou caçula número 1, faço patente e drink e faço sem álcool pina colada. Pina colada porque pessoas, faço drink, faço direto. Eu amo os sonhos para Plantation e por não apaixonar Plantation, porque eu tinha muito um sonho para Plantation, porque sente coração por tudo. Eu acredito, sou projeto Gastro for All, eu sou 2017, 2019, 2020, 2021. Meu nome é Rafael Pereira Lima, eu sou 28 anos, eu sou Gastro for All, faço servir pessoas e faço experimentar pessoalmente e servir pessoas. Eu sonho em Plantation, eles sabem, são Plantation mesmo, e faço bebidas, eu faço servir pessoas. E fiquei projeto em 2017. Em vez de 2017, vem em 2018. Se fosse 18, vem em 2019 e para 2021. Eu sonho lá dentro do Gastro for All, porque a gente
Minas Gerais, porque eu amo Cabral e Silvana também. E sou incrível demais, porque meu sonho, tudo bem, mas eu amo muito, bastante. Eu sou PH, eu sou Rafael Pereira e este é Habitat Cruzão. Nossa, o depoimento da Deb me emociona, me deixa assim muito realmente tocado, porque é a síntese do que aconteceu com minha mãe, com a nossa história, porque, não sei se todo mundo sabe, minha mãe, Nelsa Trombino, não é mineira, não é belo-horizontina, ela é de Cubatão, ela é paulista, filha de italiano, e ela sempre falou a mesma coisa que a Deb falou, que ela sempre foi muito acolhida, então ela, além de ter criado os filhos e tudo, que esse acolhimento, essa hospitalidade, faz com que ela tenha esse pertencimento, que ela é belo-horizontina, que ela é mineira. Ela ganhou o título de cidadã honorária. Ganhou o título e foi homenageada junto com a dona Lucinha. E o que mais atesta, o que mais dá essa segurança para ela falar que ela é belo-horizontina é exatamente essa hospitalidade que está no nosso DNA, que está na história da cidade, né? É verdade, e a gente se emociona mesmo, né? Porque quando a gente vê a cozinha, que é um ato de amor, né? A gente, dentro da cozinha, a gente sempre busca isso. E nós, né? Acho que mulher, negra, passei por muita coisa, muitas pessoas às vezes desacreditavam, né? Falavam assim, será? Você, fogão, cozinha? Hoje eu tenho 25 anos, busco cada dia mais experiências, viajei para vários lugares, mas aqui, na minha casa, Belo Horizonte, é onde que eu me sinto à vontade, onde as pessoas me valorizam, me sinto bem para poder fazer o meu trabalho e mostrar que cada vez nós somos capazes, só a gente acreditar no nosso potencial. Isso dá muito orgulho de ver seu trabalho, seu desenvolvimento, porque é uma pauta muito importante. A gente vem primeiro de uma escola extremamente machista, que é a cozinha, forjados normalmente na grosseria, na arrogância, e isso é algo que tem mudado. Eu acho que com o desenvolver do ser humano mesmo, eu acho que isso é parte da evolução nossa, de realmente não ver essas diferenças e conseguir combater essas diferenças, que eu acho que é o mais importante. O preconceito racial, ele está instituído na nossa sociedade, infelizmente. Então, eu vejo na minha carreira os privilégios que eu tive, pela minha cor, pela minha classe, e todo o trampolim que eu tive na minha vida, eu tenho certeza que a minha cor e a minha classe influenciaram. E que muita gente que era muito talentosa, que não era da minha cor, que não era da minha classe, não teve os mesmos privilégios. Então, assim, bato palma demais por tudo que você está conquistando e acho muito importante nós, como empregadores e líderes das nossas equipes, olharmos para isso. Olharmos para isso com um cuidado preciso, porque sim, um grande trampolim que a gente pode causar para a vida de uma pessoa que vem de uma classe desprivilegiada, que vive em um lugar, em situações de risco, que vive em lugares perigosos, que tem que pegar um ônibus à noite, porque a nossa carreira ela exige que você saia a 1h da manhã para ir trabalhar, às vezes para chegar num bairro que é ermo, é difícil, né? Penso para uma mulher chegando, é extremamente vulnerável. Então, a gente poder apoiar essas pessoas e dar voz, dar frente, dar protagonismo, isso é trazer poder, trazer autoconfiança para que essa pessoa consiga sair desse lugar que colocaram, que a sociedade colocou, e colocar um lugar de destaque, que a gente consiga trazer protagonismo para essa turma. Que a gente traga o principal para dentro da nossa cozinha, que é o amor pelo que a gente faz, né? Uma coisa que eu falo sempre com a minha equipe. Tem algum problema? Eu sento, converso. Gente, a partir do momento que a gente entra dentro da cozinha, é a entrega total, né? Da gente cuidar do ingrediente. A gente passa muita energia para dentro da comida, para dentro da cozinha, né? Então, a cozinha já é um ambiente pesado, fogão, quente. Agora, quando a gente lidar isso com amor, as coisas ficam muito mais fáceis de se resolver. E quem ganha com isso tudo, né? Não são as pessoas que estão sendo incluídas só. É o mercado como um todo, que fica muito mais diverso, fica muito mais forte, fica muito mais próspero também. Inclusive, eu tive uma experiência de convidar dois dos alunos da Deb, formados por ela, para atendimento, em feira, evento de rua,
a feira aproxima do Eduardo Maia, eu levei eles para trabalhar comigo, eles foram excepcionais, se entregaram de corpo e alma, fora a simpatia, porque as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma simpatia natural, elas sorriem por inteiro. E eles, então, para atendimento, são perfeitos, porque a gentileza, o sorriso, o acolhimento. Fantástico. Foi uma experiência linda que ficou marcado na nossa história de evento, foi tê-los nos ajudando. Então, que bom que Belo Horizonte acolheu a Deb e que a Deb trouxe esse projeto tão nobre, né? E que a gente agora tem que lançar a mão dele. Perfeito. Né? Vamos ver mais um depoimento, que é de um chefe muito especial, muito conhecido aqui da cidade. Pô, estamos aqui na Pampulha, aqui no Paladino, e mandar aí um abraço, né, pro pessoal que já participou aí das entrevistas, do Chapuri, do Henrique, do Mercado Novo. Então, acho que isso é bacana demais, né, essa interação entre as regiões e entre os diferentes tipos de locais para se visitar e se comer dentro de Belo Horizonte. Então, valeu aí pelas citações. Então, eu sou o Marcelo Haddad, chefe proprietário aqui do restaurante Paladino, aqui na Pampulha. E há 20 anos, né, respirando e vivendo, né, esse ar aqui de fazenda, esse cheiro de fogão a lenha, desse tempero da comida regional mineira e numa região que é ímpar dentro de Belo Horizonte, que é a Pampulha. Ou então, BH já sempre se destacou no cenário de moda, de cultura, do turismo de negócio, mas no fundo o que sempre abraçou e atraía isso tudo sempre foi a nossa comida, a nossa hospitalidade, o nosso jeito simples de receber, e esse sempre foi o motivo maior. Então, essa diversidade de locais e nosso jeito simples de receber, que eu acho que é o destaque de BH, cidade criativa. Então, citei aqui Pampulha, sou pampulhano, de nascença, sempre vivia a nossa região e eu sempre fui um elo e tentei sempre buscar isso, unir os restaurantes locais, interagir isso com outras regiões de BH. E Paladino não é só um restaurante entre quatro paredes, a gente está dentro de uma área única, dentro de uma fazenda, e eu sempre busquei isso, unir meio ambiente, natureza, um lazer com prazer. Eu acho que é isso que eu sempre busquei trabalhar aqui, né, no meu restaurante, dentro da minha gastronomia, e esse conceito de ter um conceito, de criar um conceito para o nosso negócio é o mais desafiador dentro de empreender. E eu acho que isso a gente vem fazendo muito bem nesses 20 anos. Sou mais novo dentro da cozinha, um cozinheiro aprendiz, e isso não tem limite, né? Essa interação, essa ajuda, esse intercâmbio entre cozinheiros, chefes, operacional de salão, é infinito dentro de Belo Horizonte. Então, vamos contribuir muito ainda para a nossa gastronomia evoluir. O trabalho tá começando aí. Meu nome é Flávia, sou educadora do SESI Museu de Artes e Ofícios. Minha ligação com a gastronomia está direto aí com o interior mineiro, né, onde a culinária traz essa regionalidade da família, da cozinha, da contação de caso. Então a relação com a comida, além da alimentação, né, também o fazer, o saber fazer a comida. Belo Horizonte, além de ser uma cidade criativa, traz, assim, o Belo Horizontino também tem essa habilidade, essa cultura de trabalhar com o alimento, de transformar esse alimento
em boa comida, em comida que não só alimenta, mas faz com que as pessoas se sintam ali pertencentes àquela raiz belo-horizontina, é expressa nessa alimentação do belo-horizontino. Bom, o SESI Museu de Artes e Ofícios, que é onde eu atuo, né, minha profissão é educadora, e eu trabalho aqui recebendo milhares de visitantes anualmente, e o museu ele conta a história do trabalho e nós temos aqui um nicho específico, um acervo, uma coleção específica sobre conservação e transformação dos alimentos. São acervos do século XVIII ao XX. Então os turistas, né, além de comer a boa comida mineira, poderão também experienciar um pouquinho da história, né, da conservação e transformação dos alimentos, das regionalidades, e também difundimos esse acervo preservando a memória e a história belo-horizontina. Sou Marcos Boffa, diretor de Políticas de Turismo e Inovação da Belotour e ponto focal para a Rede de Cidades Criativas da Unesco. Eu acho que a Belo Horizonte tem dois pilares importantes que foram a base da do nosso dossiê de candidatura para a Rede de Cidades Criativas da Unesco, que é a tradição e a recente, vamos dizer, faz 30 anos, política pública de segurança alimentar. Belo Horizonte é a porta de entrada da cozinha mineira, da gastronomia mineira. Então, era mais do que evidente que uma gastronomia tão significativa no Brasil, né, junto com outras, mas ocupando um lugar de destaque, que a gente fazer essa articulação, trazer o setor privado, a academia, para contribuir nesse processo, que esse processo seria bem sucedido, que o reconhecimento viria consequentemente. A Belotour teve um papel importante na articulação, né, com diversas outras entidades, diversos outros atores, né, associações, instituições de ensino. A Belotour pôde articular essas vozes para que contribuíssem nesse processo da candidatura e, consequentemente, da designação. Eu sou Edson Puyatti, sou professor, consultor e coordenador da Frente da Gastronomia Mineira e sou apaixonado pela gastronomia, né, de um modo geral, principalmente a mineira. Haja visto que eu sou nascido em Barbacena, né, uma cidade da Zona da Mata e uma cidade também muito rica gastronomicamente falando, né, e tenho um prazer muito grande de estar num estado que de fato tem uma gastronomia relevante associada à sua hospitalidade, né? Que a mineiridade ela tem muito dentro das suas raízes a mineiridade, a hospitalidade e a sua gastronomia, né? São os dois ícones que nós temos aqui nos nossos DNAs, né? De cada um que vive ou que muda ou que se transforma em mineiro dentro desse estado com mais de 850 municípios, né? Então é um estado com o tamanho de um país que tem uma diversidade gastronômica muito grande. E a vida toda eu sempre me dediquei à gastronomia desde os 16 anos de idade. E com certeza a minha carreira começou dentro de um hotel-escola do Senac, que ficava situado, né, em Barbacena, na cidade de Barbacena, e que realmente me transformou, né? Transformou a minha vida e eu resolvi seguir essa área da docência, né, da educação, da transformação de vidas através do conhecimento pela gastronomia. Então a minha vida é toda essa dedicada à gastronomia. Belo Horizonte é o celeiro de toda a gastronomia desses 853 municípios que nós temos no estado. É aqui que convergem todas as produções, né, que acontecem em todo o território do estado mineiro. E os nossos mercados municipais, eles conseguem trazer para a gente todas essas iguarias e juntamente com elas vêm as suas formas, seus modos de fazer, modo de plantio, as etnias, né, os costumes. Então a gastronomia ela tem uma história, ela tem uma cultura muito enraizada, né? E a gente consegue perceber isso em cada banca, de cada feira, de cada mercado. Com esses ingredientes que vêm do norte a sul, leste a oeste do estado. E Belo Horizonte, além disso, é uma capital dos bares, né? Nós somos aqui conhecidos internacionalmente como a capital internacional dos bares e dos botecos. Temos os melhores eventos de rua, que são reconhecidos internacionalmente. Os maiores eventos do Brasil de rua ligados à gastronomia acontecem e nasceram em Belo Horizonte. Então isso realmente nos faz uma cidade criativa pela Unesco, né? E a criatividade,
que pertence à economia criativa também, porque além disso nós temos outras coisas muito importantes dentro do estado, que é artesanato, é música, é teatro, é dança. Esse é o nosso estado e essa é a nossa cidade de Belo Horizonte. A minha contribuição para que realmente sejamos uma cidade criativa da gastronomia pela Unesco e também, né, uma cidade que fomenta a gastronomia de norte a sul, leste a oeste, como eu já disse, é como docente, como professor, que a vida toda eu fui, né, desde os 16 anos de idade, quando eu comecei a respirar a gastronomia de uma forma mais profissional, dentro de um hotel-escola reconhecido na época como o primeiro hotel-escola da América Latina. E eu faço isso até hoje, que é levar para as pessoas conhecimentos, técnicas, modos de preparo, respeitando as suas etnias, seus costumes, seus ingredientes e seus terroirs. Minas Gerais tem inúmeros terroirs, nós temos quase todos os biomas presentes em nosso estado e o meu papel é levar técnicas e preparos e ensinamento para todas as pessoas que amam cozinhar, que amam levar comida, que é uma das formas, acho que das melhores formas da gente mostrar às pessoas como nós a amamos, né? Como a gente pode amar essas pessoas através da alimentação. E vou já deixar uma dica para vocês que estão aí. Vou mandar para vocês o meu fubazinho branco, que vocês já devem saber. Quem me conhece sabe o tanto que eu carrego esse fubá debaixo do braço, que é o fubá de milho branco, muito representativo da Zona da Mata, da cidade da qual eu nasci, que é Barbacena, e que a gente faz inúmeros pratos e que é uma raridade hoje, é um ingrediente que a gente precisa proteger para que ele não entre em extinção. Vocês vão receber aí no auditório uma porção dessa maravilha desse ingrediente bem mineiro, que tem lá suas características italianas, mas que está em solo mineiro dentro dos nossos terroirs. Aquele abraço para vocês. Fubá pra mim é afetivo, né, gente? Mas tá doido, eu já tô olhando esse fubazinho branco pensando num preguento do Bento, hein? Isso aqui dá pra muita coisa, dá pra um bambaço, dá pra fazer... E eu até pensei em pôr uma cúrcuma e transformar ele em amarelo, mas aí o Puiati vai me bater e mandar um fubá de milho branco. Fubá me inspira tanto, eu vejo tantos mil pratos aqui que eu não saberia nem escolher qual deles. Angu doce, fubá suado, farinha torrada, aí teria que pôr urucum. Puiati ia brigar. Enfim, é uma diversidade. Tem um mundo aqui dentro. É uma riqueza muito grande, né? Vamos aproveitar que eu estou aqui com 4 chefes, com cozinhas muito ricas na cidade, que são muito bem reconhecidos. Vamos juntar e fazer alguma coisa com esse fubá? Opa, é de pouco eu levo, você leva preguento. Fechou. E eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que assistiu esse nosso programa, essa conversa com tantas pessoas que participaram desse título de Cidade Criativa da Gastronomia que Belo Horizonte conquistou, porque esse título também é seu. Não é só nosso, é de todo mundo que vive nessa cidade, que empreende nessa cidade, que cozinha, que come, que visita essa cidade. Muito obrigado e até a próxima.